Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu aqui. Pedro, por aqui, pessoal. Sempre fazendo aqui com maior alegria cada episódio que a gente leva para vocês, sempre um convidado novo, né? Procuramos trazer sempre convidados inéditos. E aqueles que a gente repete é porque vocês pedem, né, de novo e são convidados muito bons. Então, já curte, deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, Pedro, porque tem muita gente que não é inscrita ainda. E se inscrever ajuda demais o nosso trabalho, é de graça, custa nada. Eita, macho. Custa nada pra você. Então já se inscreve aí no canal, que ajuda demais o nosso trabalho. O YouTube passa a entender que o conteúdo que a gente produz é relevante e aí acaba mostrando para mais pessoas esse conteúdo. E além de se inscrever, você pode deixar o like aí, o joinha e deixar um comentário aqui, que com certeza a gente vai responder, tá bom? É isso. Meus amigos, então, em nome dos nossos patrocinadores / apoiadores, Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Segue aí o pessoal da Normatel, o QR Code na tela. Você vai ser levado para o Instagram. E lá no Instagram da Normatel, na bio, você tem um link onde você pode fazer cotação de preços e também o seu pedido, tá bom? Via WhatsApp. É isso mesmo. Mas você sabe que a Normatel tem várias lojas espalhadas pela cidade, com aquele conforto e um excelente estacionamento. Então, você pode buscar aí no Instagram, né, o endereço das lojas, verificar os horários de funcionamento, que você vai ter sempre uma loja aberta, disponível para lhe receber. E o melhor, com todo o material que você precisa para a sua reforma ou construção. Normatel Home Center. Bezerra Oliveira, solução para autopeças, motopeças e também automação para indústrias. Bezerra Oliveira é uma empresa genuinamente cearense e que vem aí há décadas, né, prestando um excelente serviço para a nossa população. Então segue também a Bezerra Oliveira, entre em contato com eles se você quiser peças para o seu automóvel, para a sua motocicleta e também se você é industrial e quer automatizar aí a sua produção, tá bom? Bezerra Oliveira. Outro parceiro aqui do Atos, Felipe Rabelo Imóveis. Felipe Rabelo oferece a você uma solução completa para você que quer adquirir ou colocar à venda o seu imóvel. Com segurança jurídica, rapidez, segurança, eficiência. Você será muito bem atendido aí pelo time da Felipe Rabelo Imóveis. Diz que foi aqui pelo Atos Podcast, tá? Tá aqui o QR Code na tela. Você será muito bem atendido e muito bem assessorado. E por fim, Divina Comida. Divina Comida oferece aquele cardápio variadíssimo, self-service, idem, com aquele gostinho de comida caseira divina. Então, você pode ligar também, pedir pelo delivery. E à noite tem aquele à la carte e também o rodízio de pizzas e massas, para o qual hoje nós iremos, né? Que a risada do Matheus, O cara chega salivou, viu? Para onde nós iremos daqui a pouco, após essa gravação, tá bom? Então, se você quer encontrar a gente lá, não vai encontrar, porque aqui é gravado. Mas, vez ou outra, a gente está por lá pelo Divina e nós queremos lhe convidar, se você não conhece, a também experimentar a culinária, o cardápio do Divina Comida, tá bom? Gente, todos esses são apoiadores do Atos, pessoas, empresas que acreditam nesse apostolado. Tá? Então nós queremos contar também com você. Você reza por nós, intercede por nós aqui para a gente continuar essa missão. E, Pedro, aqueles que querem investir, como é que faz para nos ajudar também? Você manda um e-mail para atospodcastoficial@gmail.com ou então fala com a gente pelas redes sociais, que é Atos Podcast Oficial em todas elas, que com certeza a gente vai receber com muito carinho a proposta de você, tá bom? Show! Meus amigos, então vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje. O nome dele, André Costa. André Costa, ele é marido, ele é pai, ele é paroquiano da Nossa Senhora da Glória aqui em Fortaleza,
mas ele também é major do Exército. Ele disse que não precisava falar, mas é importante. Major do Exército, o homem também é escritor, né? Está lançando um livro e veio aqui conversar conosco e contar um pouquinho da sua história, do seu testemunho de vida, que, sem dúvida alguma, vai edificar muito a sua vida e a vida aí dos seus, da sua família. Por isso, compartilha com todo mundo, chama a família aí para todo mundo assistir junto aí na sala, tá bom? André, seja bem-vindo, cara. Obrigado. Obrigado, viu? O Major do Exército é porque eu sou um agente secreto, né? Tem que ficar ficando disfarçado. Mas tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui. A gente acompanha já o trabalho de vocês, né? Então, a gente fica muito feliz em estar aqui, tá? Lugar que veio o nosso bispo, Dom Gregório. Exatamente. Sentou nessa cadeira aí. Sentou nessa cadeira. Sentou o Padre Elano, que é o pároco da minha igreja, que é um dia que me puxou também, então... Muito candidato a santo já sentou aí, viu? Muito candidato a santo, então que eu seja mais um, né? Olha aí. André, que bom, cara. Obrigado mesmo por ter aceito o convite e partilhar um pouquinho aí. A gente sabe que partilhar um testemunho e tornar público, né? Colocar, às vezes, até questões de foro íntimo, né? Às vezes mexe com a gente. Às vezes a gente precisa quebrar um pouco a nossa, quem sabe uma vergonha, quem sabe às vezes uma resistência. Não estou dizendo que é o seu caso, mas de uma forma geral, as pessoas que dão testemunho precisam ter coragem, né? Porque não é todo mundo que tem a coragem de ir dar a cara a tapa e expor e tudo mais. Mas, por outro lado, Deus opera muito em quem testemunha. E testemunha opera na pessoa que dá o testemunho e naqueles que são impactados pelo testemunho, né? Então eu digo que quem dá um testemunho, o primeiro a ser impactado é ele mesmo. É a pessoa que dá o testemunho, né? E é uma atitude muito nobre porque de muita generosidade, de abrir o coração, né? Expor, né, a vida, né, a forma como Deus trabalhou ali. Muitas vezes foi uma forma que foi penosa, né, mas que edifica as pessoas, né? E como a gente precisa de bons e verdadeiros testemunhos. E é muito bom hoje estar conversando com você aqui. Vamos conhecer um pouquinho aí do André. Tá, vamos lá. Né, como é que você começou a caminhada? Você foi educado numa família católica? Não. Deixa eu só fazer com uma ajudinha aqui, que tu puxou um gancho que é bem legal. Vai lá. É porque, normalmente, quem dá o testemunho, ele é o filho pródigo, né? Aí a gente só vem dizer como é que é o mundo lá fora, que é pro pessoal que tá, às vezes, na curiosidade, não bote pé lá, não. Você vai comer lavagem de porco. Pra que ir? Eu tô dizendo. Eu tô dizendo que é assim. Vai não, tu vai apanhar. Mas tem gente que vai, né? Mesmo tem assim. Gente, quase todo mundo, né? Mas essas sessões de testemunho, sabe o que é importante, Neto? Porque a primeira vez que eu dei testemunho foi pro YouTube da paróquia, né? Cara, umas 4 pessoas depois vieram entrar em contato comigo, com a Camille, minha esposa, né? E falaram que só tiveram dimensão que a casa dela estava passando por batalhas depois que eu contei o meu testemunho. Sim. E é uma coisa que é incrível, porque nós temos gatilhos. Todo mundo tem gatilho mental, que quebra barreiras. E Nossa Senhora, Deus, Jesus Cristo, os santos, eles dão um jeito de acessar esses gatilhos. Então, às vezes, o gatilho que me puxou foi um místico. Nossa Senhora apareceu para mim 2 vezes e me chamou, né? Depois eu conto a história como é que foi. Vamos contar aqui daqui a pouquinho. Vamos contar numa cronologia aí para todo mundo entender. Vamos organizar as ideias. Organizar. Mas tem gente, por exemplo, que o gatilho é a cura. E quantas pessoas chegam a Jesus Cristo por causa da cura? Quantas pessoas chegam por causa de milagres? E então, assim, para mim, a frase é até minha, essa aí. Quando for dos outros eu cito, mas a minha eu digo que é minha. Para mim, milagre é só Deus agindo fora daquilo que a gente considera razoável. Então, se para você um milagre às vezes um emprego, estou desempregado e apareceu uma proposta de emprego naquele dia, isso foi um milagre, foi o gatilho que Deus usou para você. Providência divina. Providência divina sempre. E a minha conversão, assim como de muitos, ela tem muito a ver com milagre. Muito a ver com milagre mesmo e claro, Nossa Senhora, né? A bala de prata de Deus, como é que a gente pode dizer? Sim. Eu fui nascido e criado numa igreja adventista do 7º dia. Certo. Deve já conhecer alguma coisa, não? Uhum, sim. Quando você diz que é uma seita, eles ficam... não é uma seita, isso é grosseiro. Cara, se você pegar o dicionário e vir a definição de seita,
Seita é uma crença fundamentada em que uma parte minoritária da população segue e cujas crenças se destoam do restante e eles consomem aquele conteúdo entre eles mesmos. Eu fui ofensivo? Eu usei o dicionário. Uhum. Os adventistas do sétimo dia são menos de 1% da população. São minoria? São. Eles têm crenças que destoam da maioria da população cristã. Estou mentindo? E eles consomem conteúdo interno entre eles mesmos. Eles só consomem conteúdo dos adventistas. Eu não fui ofensivo, eu usei o dicionário para definir o que é um adventista sétimo dia, o que é uma seita. Assim como são os mormons, testemunhos de Jeová, por aí vai. E não é falando mal da religião. É o ponto de vista dele. Uma constatação, né? É o dicionário, definição. Se a gente quiser achar ruim, briga com o dicionário. Aí, seu pai e sua mãe eram da igreja sétimo dia. Fui apresentado na igreja, todo aquele ritual, protocolo. Sim. Que é básico, né? É porque até o ritual também seria outra definição, que aí já tem a ver com... a gente foi levado para... apresentado, convivi na igreja do Adventista sétimo dia até por volta dos 14 anos, 15 anos. E como a verdade é que, assim, muito culpa da adolescência também, tá? Aquela rebeldia adolescente, né? Eu não via Deus ali, eu passei a ter raiva de Deus. Qualquer coisa que fosse religião, eu tinha raiva. Porque Deus não era aquela coisa de amor. Era, na crença deles, eles acabam fazendo como se você tenha medo de encontrar Deus de novo. Ó, Jesus vai voltar, olha, tá tendo guerra, olha, meu Deus do céu, Jesus vai voltar, e é o pânico. Cara, se eu sou cristão, se eu amo a Jesus, se eu amo meu Deus, eu quero mais é que ele volte logo. Isso aqui não serve pra nada, não. E era um pânico instaurado, como se fosse aquela coisa de fuja para as colinas, run to the hills, né? Então, assim, não, Deus não está aqui. E aí aquele tal do ciclo, né? A primeira coisa que você faz é o quê? Cai na negação. Não, Deus não existe, Deus está morto. Não existe isso aqui, não. Isso aqui foi uma criação humana. E aí você começa a consumir, né? Porque eu sempre gostei muito de ler, graças a Deus. Eu era ruim de bola. Não sei para jogar, era o último a ser escolhido, normalmente eu jogava de ponta do banco. Aí era leitura mesmo. E sempre gostei muito de ler. Estava sempre alugando livro na biblioteca da escola, pegando uma literatura, outra. E aí comecei a ler Nietzsche, comecei a ler Kant, Foucault, essa galera mais cult bacaninha, né? Sim. Mas influenciado por alguém ou... Colegas... Tu mesmo... normalmente você... Começou a ter contato na faculdade ou não? Ainda na escola? É que é aquela coisa, né? Você começa a procurar a razão das coisas. A busca do homem, às vezes, por Deus, ela te faz querer resposta o tempo todo. E eu queria saber, mas quando você não encontra, você só encontra respostas assim que não satisfazem, mas não satisfazem por uma questão de ego, porque nada faz sentido. Se a gente fosse debater aqui sobre a religião dos meus pais, eu passaria aqui 1 hora falando. E assim, não é nem a questão, mas é porque realmente não faz sentido. Você não pode adorar a imagem, eles dizem. Mas, por exemplo, na sede da igreja deles tem imagens de bronze lá colocado. Não, mas é porque a gente não adora. Bingo, católico também não. Então, assim, não tinha nexo. Para mim, não tinha nexo. Você viu incongruências. E aí você cai na negação, porque você começa a achar que tudo é uma mentira. E aquele período da adolescência é bem complicado, porque você realmente se abre para o mundo, né? É uma época da vida que você, como não tem uma mente fechada, uma fortalecida, você não tenta se encaixar no grupo A, no grupo B. Você é um nômade, literalmente. Você fica tentando oscilar entre, e aí, qual grupo eu pertenço? É do grupo do... O pessoal mais novo não vai conhecer a história dos nerds, né? Que era aquele pessoalzinho, eu sou dos nerds. Do atleta eu sei que eu não sou, porque eu sou ruim. Será que é do pessoal que é bagunceiro? Não sirvo nem para bagunçar. Então, assim, você fica naquela procurando onde é que eu sou, onde é que eu sou, onde é que eu sou. Boiando. E nisso, comecei a consumir literatura de todo jeito. Aí eu comecei a me encostar um pouquinho ali naquela parte do espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo, ele por ser
racionalista, não é racional, racionalista, ele tende a te dar respostas. Mas como é que tu chegou no espiritismo? Alguém te apresentou? Eu tinha um colega da escola que a gente, nessas discussões filosóficas de crianças de 15, 16 anos, a gente começa a apresentar o ponto de vista do outro. E ele me apresentou o dele. Achei... faz um pouco mais de sentido. Se tu me perguntar agora o que é, eu não me lembro o que foi. Uhum. Mas fez um pouco de sentido, entendeu? Mais sentido, pelo menos, do que eu conhecia de versões. E nisso, eu não caí de cara no espiritismo. Mas realmente eu aceitei aquilo como uma mensagem razoável. É razoável. O kardecismo, no caso, né? Porque ele tinha uma pegada mais cientificista. Apesar de que depois a gente vê que... Depois a gente conversa mais na frente, que a gente mostra que depois eu descobri que é uma mentira também. Certo. Mas se satisfez naquele momento? Naquele tempo eu fui razoável. Achei razoável. Uhum. Tanto que eu não caí de cabeça ainda em cima. Eu ainda continuava... isso daqui, isso daqui lá. Até que eu me formei, fui para Campinas, né? Me mudei para Campinas, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. E lá a gente era, assim, quando tem a época dos cultos ou Páscoa dos militares, você vai, né? Você tem que escolher uma fé para seguir. Eu sou ateu. Não, escolha um e vá. E aí cara, qual que acaba primeiro? Para mim, missa é sempre levanta. Eu só conhecia missa daquelas dominicais e ainda assim, né? Tipo, fui uma missa antes. Demora pra caramba. Tinha ido um padre que falava que repetia a homilia 3 vezes. Ele terminava a homilia e repetia de novo e repetia de novo. Não, a homilia demora demais. Tem o culto evangélico. Não, o culto evangélico é muito barulho, eu odeio barulho, deve ter algum grau de autismo aí, não sei, lá das quantas. É muito barulho, gosto não. Qual que acaba primeiro? É o espírita. Espírita pode ser. Aí eu fui. E, cara, é uma mensagem racionalista. É uma mensagem que, se você pega alguém que tem um pouco o coração fechado, ele pode fazer um pouco de sentido. E aí você vai um dia, vai outro, começa a fazer mais sentido. Mas eu ainda assim era muito novo, né? Fé para mim era uma coisa que segundo plano. Sabe quando eu gosto muito de literatura, né? Como eu disse. E tem um livro, até comentei na última formação de catequese, né? Que é Os Irmãos Karamazov. Eu me identifico muito com um personagem, que é o Dmitri, que é o irmão mais velho. Ele sabe que Deus existe, ele quer encontrar Deus, mas ele... depois eu procuro ele. Vou viver a minha vida na boemia, na bebedeira, no que eu tenho de bom. Apesar que eu não era boêmio, não era beberrão, não era lascivo, nada ao extremo. Mas estou vivendo minha vida e depois eu procuro Deus. Deixa aí. E aí foi passando o tempo. Me mudei para Cuiabá. Cara, eu morei em Cuiabá, tem noção? Morava pertinho da paróquia do Padre Paulo Ricardo. Sabia que o homem existia, né? Sabia nem quem era. E aí, Cuiabá eu fiquei nos anos de 2011, 12, 13. E aí, em 2013, o papai faleceu. O papai faleceu de um câncer que... Foi assim, ele fez uma cirurgia básica, né, para tirar um abscesso do fígado, né? O papai não bebia, não fumava, era um pai assim maravilhoso. É um exemplo assim de pai que eu tenho, que acho que qualquer pessoa da sociedade ficaria com inveja. Tipo, cara, eu queria ter um pai como o teu. E quando o papai faleceu, a minha forma de encarar o luto foi começando a buscar o que existe na metafísica, né? Respostas no campo da metafísica. E mas tu não aceitou assim a morte dele? Não aceitei. Se revoltou? Não, pelo contrário. Mas aí eu comecei a querer acessar a metafísica para entender para onde vai. Como assim? O que é? Só que a realidade da metafísica é uma realidade de Deus, né? Ele revela o que é permitido para nós. E quando a gente tenta acessar sozinho, a gente vai ter uns acessos aí que são umas portas meio pesadas, né? Eu me mudo de Caicó de Cuiabá para Caicó em 2013 para 14, né? O papai faleceu... Caicó, Rio Grande do Norte, né? Caicó, Rio Grande do Norte. O papai, ele faleceu ali em setembro, né? O papai faleceu em setembro. E se eu disser assim que... eu era espírita, eu lia
Kardec, eu lia o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, tudo. Céu e Inferno. Céu e Inferno, para mim, era meu livro de cabeceira. De todos, ali era o que eu mais gostava. Só que quando o papai morre, aí o espiritismo kardecista já não era mais suficiente. Porque o espiritismo, ele diz assim, né? Olha, existe a comunicação com o mundo invisível. Mas não procure não, porque pode ser um negócio que pode não ser muito agradável, você não sabe quem é que vai se comunicar, pode ser um espírito obsessor, um charlatão. Eu quero saber de uma coisa, quero nem saber, vou atrás disso. Cara, eu comecei a procurar no budismo, porque a definição, por exemplo, da roda de Sansara, o ciclo das reencarnações, o budismo explica melhor que o kardecismo. O ciclo das reencarnações, que você quando quebra, tudo. Só que aí quando tu tá olhando ali para a Índia do budismo, aí tu olha um pouquinho assim, mais de lado, assim, opa, aqui tava o pessoal da Pérsia, eles acreditavam nisso aqui. Gnosticismo, né? Que... eles acreditavam nisso, mas isso aqui tem muito a ver com o espiritismo, tem muito a ver também com o budismo. Aí de repente tu tá vendo coisas do shintoísmo, chinês, japonês, né? Os yokais, né? Aquela mitologia japonesa. E os yokais são demônios, né? Nada mais são que isso, que a gente popularizou. Certo. E Cabala. Cara, Cabala. Fui iniciado no Reiki, comecei a ir em centro de mesa branca, comecei a buscar mesmo resposta no meio da metafísica, onde pudesse... Não, como é que é? Eu tenho uma brincadeira. Tu não sabe brincar, nem me chama pra descer, não, porque eu vou entrar de voadora. Zagueiro ruim, pô, era quebrando canela, né? Então... E aí tu tinha que idade nesse momento aí? Isso foi em 2014, eu já tinha 28, 29 anos, né? Mas não era casado ainda? Não, não. Nem conhecia a Camille ainda. Tá. Eu conheci a Camille por acaso. Assim, eu vou chegar lá já. Eu conheci a Camille em 2014, né? Minha esposa. Tá. Também nunca tinha sido casado, tá? Tinha tido uma namorada só e terminou quando eu saí da academia. Tinha sem namorada esse tempo todo. Agora deixa eu entender uma coisa. Você disse que foi aí para vários, né? Várias práticas, mas teve uma que você se manteve ali mais fiel, digamos assim? Rapaz, vamos lá. Segunda-feira, o fulano e tal vai fazer um culto em homenagem ao pai dele. Eu vou no culto, fico aqui. Igreja, por exemplo, eu fui à igreja presbiteriana em Cuiabá, cheguei aí. Sim. Cara, é um lugar que eu digo, olha, são evangélicos muito sérios. Não tem um lado do que falar deles, estudiosos. Geralmente os presbiterianos não tenho um A para falar, entendeu? Então esse negócio da soberba, não sei o que. Cara, você está falando sem conhecer o que tem ali. Os presbiterianos eles levam muito a sério a fé, são estudiosos. Diferente da gente na fé. Aí é questão do que eu acredito ou ele, né? Eu acredito que meu lado tá certo, mas tá bom. Não é sobre isso. Sim. E aí então ia, por exemplo, no culto. Aí, André, vamos ali que vamos bater um tambor. Bora, vou bater o tambor também, vou acompanhar. André, vamos ver ali que vai ter. Vamos também. Então, assim, eu não tinha. Para mim, todo lugar tá buscando Deus, tá levando Deus, é um sol, Deus é uma energia, Deus é como você chama do que você quiser, entendeu? Tô indo lá atrás disso aí, da resposta. Porque se eu não acreditasse que tinha algo além, então era melhor, em vez de ser o Dimitri, ser o Ivan, né? Dos Karamazov. Não, Deus não existe mesmo e pronto. Eu vou seguir a vida aqui mesmo. Viver como se ele não existisse. Né? No niilismo pesado mesmo. Tipo, isso aqui nada tem a ver. Aí tu entra na depressão, que é pior ainda. Aí tu... Então, quando foi em 2014, eu estava trabalhando, destacado na Bahia, né? E aí, numa dessas folgas que eu tinha, eu vim a Fortaleza, né? Aí o cara, não conhece ninguém em Fortaleza, baixei o Tinder. Aí quando eu baixei o Tinder, eu curti uma menina, pá. Era a Camille, minha esposa. Só que a Camille, na época, estava na Argentina, fazendo intercâmbio. O pai dela lá inventou de passar mal, ansiedade, e não fez seguro de viagem, né? Ou seja, tudo em dólar. Aí, não, vamos voltar para Fortaleza, que é mais barato a gente se consultar lá. A Camille passou um final de semana em Fortaleza, e eu passei um final de semana em Fortaleza. A gente se conheceu, sentamos para conversar, a gente sentou ali no Coco Bambu ali do Meireles, 7 horas da noite, a gente foi sair das 3 da manhã porque eu tinha que pegar voltar para o Rio Grande do Norte no dia seguinte. Eu disse, durante a série eu vou te sequestrar.
Aí voltei de férias em dezembro, aí namoramos 2 semanas e casamos. Daí tu tira como é que foi. Sério? Sério. Namoramos 2 semanas e casamos, fruto do Tinder. Então... E assim, pode parecer que é loucura, né? Mas a nossa família, cara, Camila é filha única. Minha mãe também, sem o papai, né? Ninguém se opôs. Viram que era uma coisa natural eu estar com ela. Então, acho que Deus já estava operando pra gente estar junto, né? E assim, cara, não é porque eu não estava na igreja que eu não era um filho de Deus. Os filhos dele estão espalhados pelo mundo. Ele, calma, ainda vou te chamar de novo, calma. E a Camille católica estava afastada um pouco da igreja, né? Aquela católica que tinha sido de comunidade católica durante a adolescência, mas filha pródiga também, né? Se distanciou um pouco. Certo. E quando a gente não casou, né? Eu falei casar, mas na verdade a gente fez só união civil, né? Entendi. Mas aí vocês ficaram se relacionando à distância durante quanto tempo? Nada, quando chega em dezembro que a gente vamos juntar as escovas de dente, vai comigo, bora. Foi mesmo? Assim? Foi, rapaz, pois é. Ó, as pessoas às vezes dizem assim, com esse negócio de enrolar. Ó, vou namorar, e namora 10 anos. Pode ver. Quando termina o namoro, o cara vai e casa com a primeira que conhece. Compromisso vem antes de amor. Amor você constrói. Os indianos fazem isso até hoje. Às vezes nem conhece a menina, pega e casa. É o modo certo? Não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que eles fazem assim. Sim. E são casamentos que duram a vida toda. Por quê? Porque o compromisso ele vem antes do amor. O amor você constrói. As pessoas querem chegar, não, tem que me amar do jeito que eu sou. Não vai te amar. Com o amor você constrói. Foi uma loucura? Foi, provavelmente tenha sido. Mas assim... Que deu certo, né? Não é que deu certo. Quando você vê que o seu pai... Meu pai não, né? Que o papai estava falecido. Mas quando a minha mãe não fez objeção. Minha sogra e meu sogro acharam natural também. Gostaram de mim logo de cara. A Camille dizia que o pai e a mãe dela não gostavam de ninguém. Gostaram de mim logo de cara. Então tinha que ser. Não, eu digo que deu certo porque vocês estão juntos até hoje. Sim, né? sim. E eu dizia pra Camille, olha, minha próxima namorada vai ser minha esposa. Então, dê um jeito. Dê seu jeito. Mas aí tu, nessas conversas aí, tu já abriu pra ela a tua busca, a tua... Já. A gente nunca chegou a discutir sobre religião. Certo. Por quê? Porque quando eu decido amar uma pessoa, eu amo a pessoa do jeito que ela é. Claro que eu não amava, eu me propus a amar. Então, enquanto eu vou lhe descobrindo, eu vou lhe amando. Sim. Claro que tem as condições. Como assim, André? Traição. Uma coisa que nem eu nem ela tolerávamos. Nem toleramos. Então, obviamente, graças a Deus, não foi o exemplo que eu vi na minha casa. Não foi o exemplo que ela viu na casa dela. Então, acho que bons exemplos fazem bons filhos também, né? E então, começamos a nossa vida a 2. Lá em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, cidade que eu tenho muito carinho. Maravilhosa estadia lá. Carne do Sol. Carne do Sol. Cidade muito boa, cara. Um povo maravilhoso. Trabalhador. Só que aí, a gente, como tudo na vida, a gente parece que tem pressa, né? Aí com 6 meses, assim, que a gente tá junto, né? Por volta de julho, mais ou menos. Junho, julho. Aí a Camila, André, que foi? Tô grávida. Gêmeos. Sério? Sério. Primeira prestação logo, gêmeos. Aí, né, opa, que maravilha, não tem gêmeos na família, né? Na minha nem na dela, então a gente foi premiado. E, assim, na época, Caicó, isso aí, 2014, final de 2014, a gente juntou as escovas de dente, né? E 2015 foi o nosso ano de... Nosso primeiro ano junto. E não sei se vocês se lembram, mas em 2015 estava rolando duas coisinhas no Brasil. A primeira foi um surto de Zika vírus. Sim. E a segunda foi o impeachment da Dilma Rousseff. Dilma, exatamente. E nessa época da Dilma Rousseff foi bem pontual. Por quê? Porque eu nunca parei de ler. Eu sempre gostei de ler. E nessa época caiu assim na minha mão. Pá, Caderno do Cárcere, de Antônio Gramsci. E aí eu falei, né? Não interessa se é A, B, direita, esquerda, o que for, eu tô lendo. E aí o Gramsci, ele destaca no livro dele as coisas assim que 3 pilares sustentam a sociedade ocidental, né? Primeiro, filosofia grega. A liberdade de pensamento, aquilo que faz o homem pensar, ser livre, tudo. Segundo ponto, direito romano. O direito é feito para o homem.
E aí ele diz o terceiro também, que é a Igreja Católica. Peraí, cara, no auge da minha soberba, eu nunca pensei por que a Igreja Católica é um pilar para a sociedade ocidental. Por que ele não falou cristianismo? Por que ele falou Igreja Católica? Aí ele fala no livro que a solução era desconstruir a sociedade de dentro para fora, para poder finalmente quebrar a sociedade, né? Tanto que depois eu comecei uma faculdade de filosofia também, não cheguei a terminar não. Essas coisas que a gente começa e não termina. Que você pega a grade de uma faculdade de filosofia, cara, tinha 3 semestres de filosofia grega. O resto era só modernismo. Direito, o napoleônico substituiu, né? As instituições hoje em dia parece que às vezes se sobrepõem sobre o direito básico do ser humano. Tanto que o que você vê de aberração hoje em dia aí é porque o homem está deixando de ser homem, até no próprio direito básico. É o positivismo também. É. E, e a Igreja Católica, a primeira sementinha na minha cabeça, quem colocou para o catolicismo foi um ateu. Comunista. Isso é tiro. Paradoxo. Né? Não, como Deus não tem uns caminhos assim muito retos, né? Até o Victor Hugo, né, quando ele escreve Os Miseráveis, ele coloca lá, né? Deus escreve seus garranchos, e o homem, em sua ânsia de tentar interpretar, o faz de uma maneira errada. E assim cria várias seitas e facções diferentes que se degladiam entre si. Aí daí, Deus botou uma sementinha através de um ateu. E nessa época, em 2015, claro, a Camille não podia comungar, né? Porque estava vivendo pecado, adultério, fornicação. Óbvio que ela me levou às missas, tentava me levar. Cara, eu sentava numa missa, começava uma dor nas costas, começava crise de passamento, começava a enxaqueca. Ela, pelo amor de Deus, só tu sentar na missa, Camille, eu não sei o que fazer. E assim, quando eu fico com esse tipo de dor, né, é bem característico, porque eu fico cheio de olheira assim, que fica ainda mais olhão assim, né? Porque eu tinha cabelo, né, claro. Então, hoje em dia eu tenho mais sobrancelha que cabelo. Aí fica... Tô igual o Neto. Bem-vindo. Eu também já usei, cara, cabelo. Pode parecer que não, né? Aí, nessa brincadeira, cara, uma inquietação, cara, não sei o que é, a gente saía. Um dia eu levei a Camille para um centro espírita, né? Foi lá visitar. Na hora do passe, ela recebeu o passe. Aí ela escutou uma voz, né? Você sabe que isso é errado. E ela disse, André, eu recebi um passe aqui, não gostei, escutei essa voz, olha, eu não quero, não me chame mais. Eu, tá bom. A gente não discutia por religião. Mas se você não vem, eu também não venho mais, não. Isso eu ganhei muito do meu pai e da minha mãe, cara. Porque assim, casal tem que estar junto, cara. Meu sogro e minha sogra também. Não existe esse casal, o marido vai pro lado jogar bola. Ah, não, minha mulher não é minha parceira. Meu amigo, tua mulher não é tua parceira pra ficar jogando bola contigo, não, pô. É até uma definição errada do que é o casamento. Casamento é uma mulher junto. Não tem esse negócio de, não, meu hobby pra colar, meu hobby pra cá. Não, marido e mulher junto. É uma só carne. E mesmo no mundo eu tinha essa consciência, por causa da criação dos meus pais, que foi exemplar. O pai ficava triste quando estava sem a mãe do lado. Não é que eu fico assim também, a Camille está longe de mim aqui, eu fico morrendo de saudade dela. Aí até digo também para as meninas, viu? Às vezes na catequese, né? Tu quer saber se o teu namorado gosta de ti, tu vê como ele fala de ti pelas costas. Se ele falar minha mulher, esse cara aí tá só te enrolando. Minha mulher tem nome e tem posto. É minha esposa ou a Camille. É a Joana, minha esposa. É a Flávia, minha esposa. Não tem negócio de minha mulher. Minha mulher é cara de carioca quando quer ficar com 2, 3. Isso aí. Sinais, né? O pessoal dá sinais. É o que eu vou ensinar para minha filha. Olha. E aí, e nesse inteirinho lá de Caicó, né? Aí começa a vir convite para maçonaria. Aí começava a gente toda semana lá em casa. Ei, bora pra maçonaria. Ei, tu tem que ir. Ei, a loja maçônica tá precisando de ti. E, cara, eu confesso que eu era louco para entrar. Porque uma das coisas que eu começava a folhear, que tinha recebido convite, foi pra Golden Dawn também, né? Que é uma sociedade secreta britânica. Que a Aleister Crowley fez parte também, né? E eu confesso que o olho brilhou assim, ó. Uhum. E a Camille, o quê? É maçom na porta de casa, não entra nem aqui em casa. E se você for, você vai sozinho. Pô, como assim? Se for sozinho, não vou sentar, não.
Aí, então tá bom. Poxa, ela não quer ir. Não, André, não se preocupe. Ela não quer ir, não tem problema. Vai chegar a hora. Tá certo. Aí a Camille, né? Gêmeos, né? A Camille é baixinha. Aí a barriga não crescia, não é pra frente, não. Era pros lados, né? E surto de Zika vírus. Quando foi ali por volta de dezembro, eu tirei as férias. Aí eu já cheguei e disse assim, Camille, tu não volta mais pra Caicó não, viu? Tu vai ficar em Fortaleza agora, porque Caicó não tinha nem água. Imagine... tinha uma estiagem lá, não tinha nem água. Imagine um hospital com condição pra ter um menino caso seja o... mas tá só com 6 meses de gestação. 25 semanas, 26. Não, mas tá fora de cogitação. Eu venho todo final de semana. Eu venho todo final de semana. E numa dessa, a Camille começa a sentir que a pressão tava subindo um pouco, mas nada normal. Aí ela foi na emergência, o médico receitou um Doppler. Normal. Assim, olha, eu vou pedir. Tá tudo bem com os bebês, Só né? por precaução. Por precaução, vou pedir esse exame aqui, o Doppler. Voltei para Caicó, né? E aí, quando passa um dia, acho que foi uma terça-feira, o dia agora. Não sei, agora foi uma segunda ou foi uma terça? Foi um dos dois. Foi por aí. Foi no meio da semana, não foi no final, não. A Camille me liga. Eu tava terminando assim, eu ligando o dia todo para ela. Camille, como é que tá aí? Tá tudo bem? Tá sim. Tô indo agora fazer o exame, né, tal. Tipo, 2 horas da tarde, 1 hora da tarde por aí. A médica tá me esperando. E a Camille não me ligava de volta para dizer como foi o exame. Aí quando foi por volta de 3 e pouco, ela me liga. Ei, garotinho, vai me dizer não o que foi que aconteceu? Como é que tá, meus meninos? André, os meninos vão nascer. Como assim? Tava com 27 semanas. Eu não tinha nem terminado não tinha nem chegado no 7º mês. Como assim? O médico tá dizendo que vai nascer, tem que nascer hoje, porque aí começou a chorar no telefone. E o Noah, que é o menor do... Tinha 2, né? Aí um tava aqui, outro aqui. O Noah, que é o menor, ele tá com uma transfusão feto-fetal, que é quando um dos bebês se alimenta e o outro não, né? Aí de repente você começa a pensar, né? Pô, de repente tem uma família crescendo, de repente vou perder mulher, vou perder os meninos, tudo. Peraí. Cara, do jeito que eu tava, eu saí e eu tava até sem carro lá, né? Porque a Camille, na ansiedade dela... A estrada de Caicó, na época, quando tinha um trecho ali que você pegava entre Mossoró e Caicó, que não era buraco, não, era cratera. E assim, não era uma. Era uma a cada 50 centímetros. E o medo de vir à noite. Então, assim, eu cheguei na rodoviária de Mossoró, porque eu pedi para um amigo meu me deixar em Mossoró, que lá eu pegaria um ônibus, um táxi, o primeiro veículo que viesse. Eu tinha um amigo que não era muito normal do juízo, não, e a Camille morrendo de medo. O cara foi me deixar de Caicó e Mossoró de moto. Aí, André, como é que tu vem? Camille, eu vou dar um jeito. André, como é que tu vem, pelo amor de Deus? Eu já vou entrar na sala de cirurgia. Camille, não se preocupe. O Samir vai me deixar. Quando eu disse, o Samir não, pelo amor de Deus, o Samir é doido. Aí, tinha uma boa fama, né? Não, rapaz, pra ter noção, moto ele andava 200 por hora, 250 por hora, assim, naquelas estradas mão única. Era louco o homem. Mas também não era muito normal, né? Então, dava certo. Aí, eu sei que cheguei em Mossoró, né? Quando eu chego lá, que hora eu chego próximo para Fortaleza? Não, só amanhã não. Amanhã não. Chega um taxista, cara, me leva para Fortaleza, pelo amor de Jesus. Tu acha algum taxista ia querer pegar uma viagem à noite? Aí, mas por Deus, tinha um lá que aceitou pegar. Eu me lembro até o valor da viagem que veio. Eu fechei antes, cara, não liga nem o taxímetro. Quanto é que tu cobra para ir até Fortaleza? Cara, para ti... Por que tu quer ir? Não, meus filhos vão acabar de nascer aqui agora, gêmeos, e é urgência nascer. O cara acho que tocou, né? Cara, vai, eu vou por ti por R$350. R$350 em 2015. Era dinheiro. Cara, bora, me leva. Cheguei aqui em Fortaleza por volta de 2 da manhã. Os meninos já tinham nascido. E aí, quando eu cheguei lá na UTI, na gastroclínica, né? Antiga gastroclínica, agora é a Otto, né? Uhum. Aí eu chego pra enfermeira, moça, eu queria ver meus filhos. Papai, sinto muito, a UTI fechou. Moça, olha só, eu acabei de chegar de viagem. Eu tô quebrado de viagem. Não vem me dizer aqui, por favor, não. Deixa eu ver meus filhos, por favor. Ela deixou. Vocês são pais, né? Sim. Pronto. Tu tem noção do que é um filho nascer com 900 gramas? Do tamanho de um aparelho de celular. Ele não tinha mamilo, não tinha sobrancelha, não tinha nada. Parecia assim, realmente uma lagartixazinha pequena.
Não é, tu olha assim, cara, isso não tem como sobreviver. O outro, o Gael, ele nasceu grande e gordo, forte, 1,2 kg. Eu tenho a experiência de segurar assim 2 bebês em uma mão. Eu tenho a experiência. E uma UTI neonatal é uma experiência, cara, que assim, tem estudo, eu não estou tirando aqui da cabeça, não. Sim. Tem estudo aí que diz que ela se compara à experiência de pais que vivem uma UTI neonatal, ela se equipara a um conflito, tipo esse da Ucrânia e da Rússia. O choque por quê? Porque você lida com vida e morte o dia inteiro e todo o dia. A carga emocional. Né? Pra ter noção, UTI neonatal. Aí tava o Gael numa incubadora, o Noah em outra. O bebezinho daqui morreu. Aí tu, meu Deus do céu, e agora? Será que o meu é o próximo? Constante, Não, e assim, eu entrei em choque. Porque assim, o dia seguinte, a Camille descansando no hospital, né, internada ainda por causa da cesárea, né? Aí eu, doutora, quanto é que vocês sabem, vão ficar aqui uma semana? Aí ela, papai, eu não sei. Uma semana, você acha que no final de semana dá pra sair? Não, papai, a gente não sabe. Nessa brincadeira ficaram 90 dias, né? 80 dias, 88. 3 meses de UTI no Natal. E todo dia a gente mexendo com sepse, com morte, com tudo que você imaginar. Como é que não fica o emocional da gente, né? Acho que os cabelos tudo caindo foram eles os culpados. Ainda tá melhor que o Neto. O Neto teve nenhum na UTI, né? Na Natal ainda perdeu os cabelos. Tá bem melhor. Não, mas tá a caminho, tá avançando a passo galopando. Você chega lá, cara, você chega lá. O farol de vida, o Neto. Aí E, cara, nesse tempo... Aí foi quando no dia seguinte faz o primeiro ultrassom, né? O Doppler, nos bebês, né? Aí começa a brincadeira da gente. Porque a doutora, a chefe da UTI, né? Chega, papai... Se ela tivesse dito pra Camila, a Camila tinha passado mal ali na frente. Né? Ainda bem que foi pra mim que estava em estado de choque, não entendi nada do que ela falou também. Papai, tem uma notícia para dizer pro senhor. Diga, o Gael, ele teve uma hemorragia muito séria, 2 hemorragias. Tá, e ele sai quando? Não, papai, você não tá entendendo. Ele teve uma hemorragia grau 4 aqui na parte posterior do crânio e uma grau 3 aqui na parte da frente. Tá, mas ele tá bem? Quando é que ele sai? Papai, o Gael teve hemorragia grau 4. O senhor sabe o que é isso? Não, só quero saber quando ele sai. Papai, o Gael teve um AVC grave. É isso que significa. O cérebro dele se resumia a água e uma membranazinha aqui, bem fininha, aqui em cima da cabeça. A chance dele escapar era baixíssima de vida. Então o Gael, logo nas primeiras semanas de vida, o Gael fez 3 cirurgias cerebrais. O médico dele foi o neurocirurgião, foi o Dr. Eduardo Jucá. Vocês devem conhecer, né? Ele teve aqui já, gravou com a gente. É fantástico. Pô, assim, se ele estiver assistindo, né, se ele estiver assistindo aqui futuramente, o Dr. Eduardo Jucá, ó, aqui, ó, o senhor. O senhor é um dos anjos. Não, ele é um dos anjos da guarda. Um dos anjos da guarda, não, um dos anjos que passam pela vida da gente e às vezes é um milagre que faz a gente. Porque a gente é milagre da vida dos outros, tem a oportunidade de ser. E ele foi um desses. André, e isso tudo foi em decorrência da prematuridade extrema. Mas devido ao Corona Zika? Não. Eu mandei ele para fora de lá por causa do medo do Zika. Acabou que foi o que salvou, porque se tivesse ficado lá... Corona Zika não, Zika vírus. Do Zika vírus. Acabou que foi o que... Que é pesado, viu, mano? O cara fez o combo matador, viu, mano? Corona Zika, cruzamento. Só o Corona já foi uma barra. Imagina tu fazer um híbrido aí, hein? É doido. Uma mutação. Tá sabendo de alguma coisa? Não, não tenho nenhuma informação privilegiada, não. Se o Zika já... O Zika, o medo de pegar o Zika foi o que salvou, né? Porque foi o que a gente deixou ela aqui. E aí foram 3 cirurgias cerebrais, né? E nesse tempo, o Noah pegou uma sepse. Cara, sepse em UTI neonatal, tu imagina, é meningite, cara. É meningite. Teve bebê que pegou a mesma sepse do Noah. O Noah escapou ileso. Ileso. E o Gael, assim... O Noah era o pequenininho. O Noah era o menorzinho que estava em transfusão feto-fetal, né? Sim. Depois a gente entendeu que a doutora explicou. O Noah, como estava em dificuldade,
o cérebro se acostumou a estar com pouco. O Gael, que estava com hiperfluxo, sentiu na hora que tirou, né? E a terapeuta desde o começo disse, olha, a gente não sabe se o Gael vai ser uma criança que vai sentar, a gente não sabe se vai ser uma criança que vai andar, não sabe se vai ser uma criança que vai conversar, porque pelo prognóstico do cérebro, imagina, você não tem metade do cérebro. Imagina que tem um AVC que metade da cabeça se perde, o dano. E é terapia. O Gael hoje é uma criança que ele anda, que ele conversa, que ele vai à escola, que ele estuda. Tem uma limitaçãozinha dele, né? Que é uma hemiplegia. Mas, cara... O que é isso perto do diagnóstico da chefe da UTI lá? Né? Perto da expectativa. E o Noah escapou ileso. Então tem 80 dias, 88 dias. Eu tô passando aí as imagens e ver aí que saíram da UTI. Quando saíram da UTI era mais ou menos do tamanho dessa coisinha aqui, mais ou menos. E a gente achando super fofo, né? Depois um colega meu chegou e disse assim... porque depende do referencial, né? Depois um colega meu chegou, André, a gente tinha pena de vocês, ó. Porque... E a gente achando lindo. Porque a gente viu o bebê, tipo... Quando não era nada, né? André, mas por que tá enrolando tanto para contar o teu testemunho? Porque nessa época de UTI, a Camille rezava toda noite o terço da Divina Misericórdia. Eu conheci o terço da Divina Misericórdia, a Camille rezando toda noite. E eu totalmente indiferente. Indiferente. Nem as outras práticas tu também não frequentava? Larguei tudo. Deixei de ser um pouco Dmitri para ser um pouco de Ivan, né? Karamazov. E aí eu tô falando dos Karamazov porque, como a gente vai ao Opus Dei, né? O Alexei Karamazov depois tem tudo a ver com o Opus Dei. Depois eu vou... Você conhece o romance? Uhum. Então já conhece. Então não tem que ficar falando. Eu não li, mas eu sei que existe, mas não li ainda. Tá, depois eu conto então. Porque é bom que também que o pessoal conhece um pouco, né? Uhum. Então, a Camille, uma vez, foi até numa missa do Shalom, né? O Padre Antônio Furtado, aí estou falando que eu não estou sem cabelo, o Padre Antônio Furtado tinha bigode preto na época. Olha aí, cabelo rapaz. preto ainda na época também, porque tá todo branquinho já, né? O Padre Antônio Furtado passa em adoração ao Santíssimo, né? Passa pelo André, cara, no celular aqui, durante a adoração ao Santíssimo. Foi só porque a minha esposa pediu para ir. Né? O Padre Antônio Furtado passa por mim, ele encosta assim o Santíssimo em mim. Cara, pra mim era mesmo que um pedaço de metal tá encostando nele. Porque... Nem aí. Esse era o André. E foi passando, a gente vai lutando, né? Foi passando o tempo. Voltamos pra Caicó, o Gael começa as terapias lá. A gente teve muita graça de Deus, porque Caicó, assim, não é que não tem profissionais bons. Tem. Mas às vezes é porque o bom não pode nem se dar o luxo, assim, vou estudar para me especializar, porque não tem demanda. E a gente encontrou lá terapeuta ocupacional disposta a aprender com a daqui de Fortaleza. Por exemplo, o Gael nasceu cego. Visão baixíssima, literalmente cego. Mas a terapeuta ocupacional diz, visual, né? Não, com terapia ocupacional a gente consegue melhorar esse quadro. E aí conseguia passar o treinamento para a terapeuta ocupacional lá de Caicó, pegar o protocolo. Então, assim, eu tive que contar com humildade das duas. Uma para poder passar, e não, estudei tanto, não vou passar isso de graça. E a outra, não, sou terapeuta, sou doutora, eu também não tenho que aprender. A gente contou até com a humildade das duas para uma passar e a outra aprender. Fisioterapeuta, tudo, e o Gael foi se desenvolvendo. E aí a gente descobre, isso eu estou falando em 2015. Aí a gente descobre, a Camille tem um sonho que a empregada da gente chegava para ela, né? Camille, a Camille perguntava para a empregada, né? Natécia, nossa empregada, quem é esse terceiro bebê que está aqui junto com o Noah e com o Gael? Aí ela, Camille, tu tá esquecendo, é a Amanda que tu deixou lá no hospital, mulher. Aí a Camille, quando acorda, diz o seguinte, mas André, eu tive um sonho que a Natécia dizia que tinha 3 bebês. Eu, oxe, tu não entendeu não com a mensagem aí? Ela, não, tu vai estar grávida daqui a pouco, é de uma menina. Não, tá doido, não tem nem como. Oxe, pois espera aí pra tu ver. De ter feito. Fez o teste, descobriu que estava grávida. Aí ela, não sei o que, não tem... Camille, a gente já sabia que ia ser uma menina. E o nome dela vai ser Amanda. Não, vai ser outro, Camille. A menina avisou que ia nascer e escolheu o nome dela. Tu não tá entendendo ainda?
Então ficou a Amanda. Então a Amanda é a gente careca, né? Eu brinco, né? Que andando com meus 3 meninos atrás, eu sou o Gru e os Minions andando atrás de mim, né? Meus Minions. E aí é Gael, Noah e Amanda. E ficou. E realmente, se você vê os três, você não, são trigêmeos. Por quê? Porque como são muito próximos da idade deles, do mesmo tamanho, aí a gente não queria ter na gastroclínica. Por quê? Porque a gastroclínica era tudo de ruim pra gente por causa do trauma. Adivinha onde foi que a Amanda nasceu? Na gastroclínica. Eu nasci na Gênesis, aí a Gênesis estava com a fechada, então não, vai ser na gastroclínica. Uhum. O médico que ia fazer o parto, o doutor Hermano Cabral, na época, que maravilhoso também, não ia fazer o atendimento, ia fazer o parto da Camila e dos meninos, só que na época ele não esperava que nascesse os meninos, estava na Europa, esquiando. Aí quem fez o parto do Noah e do Gael foi a doutora Margarida. Acontece que quando a Amanda foi nascer, o doutor Hermano Cabral também estava em cirurgia. Adivinha quem fez o parto da Amanda? Margarida. Doutora Margarida. Então, assim, trigêmea dos meninos. Quando você pega assim, a ultrassom da Amanda, ela seria uma gêmea também, só que o primeiro óvulo, né, o primeiro desceu na frente e se perdeu, então ficou só a Amanda. Só que o Noah e o Gael, eles são gêmeos univitelinos, ou seja, um só óvulo. Sim. Que... Então, assim, cara, é muita coincidência fazendo. Sim. Assim, Deus escreve um jeito que é engraçado, né? Então a Amanda nasceu, né? Se desenvolveu bem. Amanda? Sim. Igual um pezinho de Jurema, né? Que é aquela... Maravilha. Não dá problema nenhum. Pronto, a Amanda é o pezinho de Jurema. E nesse tempo aí, eu também já deixava de ir um pouco as reuniões, porque a paternidade, cara, imagine, eu tenho uma fé, a Camille tem outra fé. Como é que vai se dividir para ficar indo em lugar diferente? Não tem como. E criança, bebê, e ainda mais com necessidade especial, o Gael, tudo era difícil. Então a Camille ficou sem ir à missa e eu fiquei sem ir aos encontros do centro espírita, essas coisas, né? Certo. E aí isso aí vai passando tempo. Tô aqui avançando. A gente se mudou para Teresina, 2017, 2018. Sim. A Camille lá em Teresina tentou ver a questão do casamento, mas sempre tinha lá um padre que dizia: não, ele tem que ser batizado. Só que o batismo tem que ser de livre e espontânea vontade. Eu não tinha vontade, então como é que eu vou me batizar? Esqueci de dizer um detalhe. Na UTI, chegou um padre lá para abençoar o meninozinho de uma incubadora, né? E eu cheguei a pedir: padre, a Camille não estava comigo. Padre, batiza meu filho também? Aí eu não posso dizer quem é, porque o padre aqui de Fortaleza, pode ser que alguém julgue ele, né? Uhum. E hoje eu entendo porque Deus soprou no coração dele e disse assim, não batize não. Eu entendo hoje o porquê. Deus agiu com certeza soprando no ouvido dele. Não batize. Ele se virou para mim e perguntou: você é católico? Não. Não tem intenção de ser? Não. Então por que eu vou batizar seu filho se nem você acredita nisso? É um sacramento. Quem vai educá-lo na fé, né? Quem vai educá-lo na fé? O padre levou a sério o sacramento. E o pior é que julga um cara por isso. Uhum. E aí a Camille tentou fazer o nosso casamento, né, lá em Teresina, mas sempre ninguém falou para ela da possibilidade de um casamento misto. Né? E aí foi isso. E aí ficou uma família de pagãos, de uma esposa católica que é afastada da igreja. Então, tem um casamento misto, como existe uma outra modalidade, que é quando o marido não quer se casar por hipótese nenhuma, passa algum tempo, aí você pode pedir para a igreja, né, o casamento. Que você tem um você desejo, viver a fé. Tem um desejo. Tem até um nomezinho técnico, mas eu não vou saber agora, decorado não. O problema é que é tanta formação de catequese. Putativo, eu acho. Hã? Acho que é putativo. Exatamente. Putativo, exatamente. É esse nome mesmo. Exatamente. Casamento putativo. Passa os anos, o marido não quer casar, não muda a vontade, e a esposa pode ir lá e pedir um casamento putativo lá. O problema é que é tanta formação de catequese mal feita, e também a pessoa às vezes faz quando é novo e faz de qualquer jeito, que as pessoas não têm essas informações. Eu, por exemplo, me casei num casamento misto. Como eu vou falar daqui a pouquinho. Calma aí. Sim. Calma aí, vai chegar. Uhum. Vamos lá. A gente se muda para o Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro. Pai, militar. Não, filho, com a mochila nas costas. Rodou o Brasil todinho, meu amigo. Caicó, Teresina, Cuiabá. Agora estamos no Rio. Agora vamos pro Rio. Só que a gente vai pro Rio na época da pandemia, né? Aí pegamos logo de cara a pandemia. E, cara, se eu te disser que foi a época que os meninos menos adoeceram a pandemia, porque era trancado dentro de casa, chave de jeito nenhum. Ninguém sabe o que é esse vírus. Vai que ele dá um negócio feio aí no Gael, principalmente, que tem a... Porque assim, eu peguei 50% do pulmão comprometido, o cara subia escada, ficava assim, cansado. Leseiro eu acho que eu tenho até hoje, né? Porque daquele brain fog, né? Acho que até hoje eu tô com colapso da Covid ainda também. E imagine quem tinha. A gente não sabia o que tinha, né? Então a gente ficou com medo.
E aí a gente... E assim, eu sou briguento, né? Eu sou brigão. E lá no Rio de Janeiro a gente começa a ter a primeira vitória, né? Porque assim, a gente pediu para vir para Fortaleza. Porque a minha especialidade não tem aqui em Fortaleza, tá? Só como major eu teria já, né? De estado maior. Mas a gente não tem estrutura familiar fora do Brasil. O Gael, o Gael principalmente, cara, é a tarde toda em terapias. A Camila é empresária. E assim, não tem como só ela ficar com todos o ônus de ficar carregando mim pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. E os outros dois ficam com quem nesse tempo? Então, a gente, não, em Fortaleza a gente tem um mínimo de estrutura básica ali, porque tem ainda os avós, entendeu? E a gente conseguiu uma vitória grande de vir aqui pra Fortaleza, né? E no que a gente vem pra Fortaleza, passa o primeiro ano, 2021. E aí, 2021, a Camila vinha à igreja, a gente matricula os meninos no Cristos. E o Cristos, cara, olha... Você tá numa escola católica, uma criança, é outra vibe, né? Diz assim, outra vibe. O Noah chega logo de cara e... Cara, a Camila não estava vivendo a fé. Eu não sabia nem quem era São José. Eu sabia que era o marido de Maria, mas se Maria tinha deitado com ele depois, se não tinha, tô falando no termo que eu falava. É tá? muito distante para você, né? Uma realidade eu não queria nem distante, saber, meu irmão. Não, tá bom, não quero saber disso, mano. Ficar discutindo isso. Papai, eu quero um quadro de São José. O quê, menino? Eu quero um quadro de São José. Tá bom. Numa casa que não entrava sacramento, numa casa que não tinha... O único símbolo católico que tinha era um crucifixo que a gente tinha desde que juntou as escovas de dente, né? E que foi até uma briga que eu tive com a minha mãe também, porque ela, vendo uma chamada de vídeo, meu filho, não deixe sua esposa ter imagem de escultura na sua casa. Eu, mamãe, a casa é dela. Oxi. É porque até isso tem filho que não sabe dizer que a casa é da esposa, fica querendo agradar a mãe. Isso é não, a casa é dela, mãe. E o único símbolo que tinha lá em casa era esse crucifixo. E agora, de repente, tem um quadro de São José. O Noah conseguiu lá, a avó trouxe um quadro, deu o quadro para ele, tá lá em casa no corredor, no acesso dos quartos, tem lá o quadro de São José, do Noah. Legal. E São José é o patrono das famílias, né? Sim. E aí, como é que estava a tua inquietação? Tua busca pela... Minha busca continuava no modo autodidata, porque até então eu nunca tinha parado de ler. Certo. Para ter noção, no ano de 2021 eu cheguei a ler cerca de 30 livros, entre romances, entre... De espiritualidade. De espiritualidade. Filosofia. Tudo. Muita ficção. Ficção. Gosto muito de ficção. Mas aí o que é que estava nesse momento aí da tua vida? O que é que estava te preenchendo? Nesse momento, nada. Nada. O vazio continua. Vazio do tamanho de Deus, como diz Dostoiévski. A procura. Para mim, eu achava que Deus tinha jeitos diferentes de se explicar e blá, 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 por aí vai. Só que vocês não conversavam nem sobre como vocês iriam educar os filhos na fé? Porque você de um jeito, ela de outro. Aí como é que ia ficar? Sempre que me perguntasse, eu dizia, o papai acredita, vê aquele negócio bem, papai woke, né? O papai acredita desse, mamãe acredita daquele, e você, meu filho, você acredita no que você quiser. Aí, papai é woke, né? Não, tô dizendo como era, né? O verbo ser que não é mais. Aí o Noah, né? Ele... Aí a Camila, até o dia que a Camila chega em 2020, finalzinho de 2021 para 2022, a gente decidiu que ia se mudar, né? Que a gente morava ali aqui na Padre Antônio Tomás, né? Aí a Camila chega e começa a ir de vez em quando, esporadicamente, às missas, né? Aí ela chega e diz assim, André, e a gente na época da mudança, onde é que a gente vai se mudar? Aí foi que a Camila me levou, uma corretora imobiliária, me levou para um apartamento lá no Cambeba, no Parque Del Sol, né? E eu, cara, mas o Parque Del Sol é longe de tudo, os meninos estão habituados na escola, e como é que vai ser aqui? Aí ela disse assim, André, vem ver o apartamento, acho que tu vai gostar. Cara, quando eu botei o pé dentro do apartamento, que eu olhei assim, gramado para todo lado, verde, árvore, é aqui mesmo que eu gosto. Não é aquele negócio panteísta, porque os espíritos gostam muito da natureza. Aí eu gostei. Pronto, vamos ficar aqui. Só que é do lado da paróquia Nossa Senhora da Glória. Olha aí. Aí começa, né? Aí a Camila começa a colocar no itinerário mais para não vou à missa. E no que ela vai à missa, ela começa a sentir saudade de casa. Aí ela chega e diz assim, André, eu tô com saudade de casa, eu preciso voltar a comungar. O que é que precisa? Não, eu tenho que casar. Mas não é casado? Na igreja não.
Tá bom, então vamos fazer isso aí, negócio logo aí, né? Não, é porque é engraçado, cara, assim, ó. Você ama sua esposa? Sim. Amar sua esposa significa que você vai fazer o que ela precisa para ela ser feliz. Cara, o que eu preciso para que ela seja feliz é casar? Vamos casar logo. Pra ti era indiferente, né? Primeiro é diferente. Por uma questão de birra, eu não vou casar com a minha esposa. Porque tem gente que não casa com a mulher por causa de birra. Não, porque eu não vou casar, porque... Cara, tu então não quer ver ela feliz. Tu quer ficar de birra. Aí depois vamos casar. Aí casou. Não, aí começa a brincadeira. Vamos lá. Não, vamos lá, agora vai começar a brincadeira. A casa da gente não tinha sacramento nenhum, porque a Camille batizada com crisma, mas cadê a Eucaristia entrando na casa? Não tinha. A gente decide casar, e aí tem aqueles trâmites, né, tudo, a gente decide casar pelo final de 2022. Em janeiro de 2023, a Camille tem uma... A gente deu entrada nos papéis, acho que foi dezembro de 2022, né? E tu tem 3 meses ali para fazer aquele casamento, né? O civil no cartório, tudo. Sim. Os proclamas. Lá na Glória, foi? Não. A gente via onde estava, né? Vamos fazer o casamento civil. A gente nem sabia que tinha um religioso com efeito civil. Certo. Que foi o que a gente casou. Certo. E aí, no que a gente vai, a Camille teve um mioma aparelho, né? Do tamanho de uma laranja. A Camille entrou em choque, aquele choque que perde... Não, anafilático é de alergia. O de sangue, esqueci o nome agora, meu Deus. O problema é esquecer o nome é osso, né? A Camille teve um choque aí, que ela perdeu sangue. A Camille estava da cor desse copo. Interna, cirurgia. Teve que fazer uma esterectomia. Tirou tudo. E a gente, assim, se preparando para casar, né? E a gente, quando passa na Glória ali, eu não sabia nem que era Padre Elano ainda, não sabia o que era Glória, não sabia nada. Padre Elano ainda estava bem gordinho ainda também, na época, né? Aí a gente, quando sai, a Camille começa a vir a missa com mais frequência, começa a trazer as crianças, levar as crianças, né? E aí a gente decide fazer ela fez uma promessa à Nossa Senhora, que faria o casamento religioso. Ia casar no religioso e não estava nem aí. Rapaz, quando a Camille diz que vai casar no religioso, aí o Satanás começa a tentar contra uma casa, contra uma família. Porque no final do romance, os irmãos Karamazov, que eu estou falando tanto nele, sim, o diabo aparece para Ivan, né? E uma das coisas que o diabo aparece para ele, mas você, por que você nunca agiu, nunca tudo... Eu não precisava aparecer para você, você já era meu, você já era uma peça na minha mão. Eu não precisava exercer influência. E eu era uma peça na mão do diabo. Ele não precisava se esforçar para que eu tivesse lá do lado dele. Você já era manipulável. Eu era uma pecinha dele. Ele fazia assim, acolá, eu ia, acolá, pronto. Só que quando a gente decide casar na igreja, embora eu não acreditasse, o sacramento ia entrar na minha casa. E aí você imagina como é que começa as batalhas. Nas turmas de catequese, depois eu virei catequista, vou dizer como também. Mas nas turmas, a primeira coisa, quando o pessoal entra lá na porta, que eu digo assim, ó, vai se preparar para um sacramento? Prepara. Vai ter batalha que tu não acredita na tua vida. Sim. Eclesiástico 3. Aí, pronto. Meu filho. Tá vendo aí? Entrares para o serviço do reino, prepara a tua alma para a aprovação. E alguém concorda comigo, né? Um tal de Paulo concordou comigo, né? Não, esse é eclesiástico, né? Eclesiástico. No caso, é só um tal de Salomão, então, ainda que é mais sábio. Mas aí doido aqui, porque eu tô com a cabeça pensando e você esquece uns detalhes, né? Aí começou a brincadeira. Rapaz, fevereiro, a gente ia casar em março. 5 de abril a gente ia casar, né? Quando a gente decide ir na Glória fazer, o padre não tinha agenda. Aí a secretária, né, a Andréa, olha, mas o diácono pode casar. Aí a Camille, pode. Pô, então bota o diácono logo aí, cara. Eu só quero casar logo. Foi o diácono Gilson. Certo. Um amor de pessoa, né? Conhece? Sim. Chegou a conhecer ele, não, né? Não. Diácono Gilson você sentar pra conversar com ele, cara, você fica assim em paz, ó. A turma do diácono é com o Neto.
Acho que ele é outro aspirante a Santos também, viu? Não posso falar muito do Diácono Gilson, mas pode ser que fique soberbo também, né? Mas o Diácono Gilson eu acho que é outro ali aspirante a santo. Mas ele terminou sendo com ele mesmo? Foi, o Diácono Gilson celebrou nosso matrimônio. E aí começam as batalhas da vida da gente, né? Se a gente marca para o dia 5 de abril, aí tem o período. Fevereiro, não tem curso de noivo na Glória. Quer dizer, na Glória, cara, acontece um fenômeno que é assim: vamos abrir inscrição para o curso de noivos. Vamos supor, vou chutar aqui, vamos supor que tivesse 300 vagas. 500 vagas se acabaria nas primeiras 3 horas. O SCC eles estão dividindo em 2 turmas. Não, agora. o curso de noivos também. A coitada da Mayra lá tá assim, já criou a segunda turma dentro do mesmo mês, não dá conta de atender tanta gente. Aí assim, a gente fez na São João Eudes também, que, cara, é maravilhoso também. Também. É outra paróquia que eu digo que é do meu coração, minha São filha João Eudes. casou lá, muito bom. E o templo tá muito bonito. Lindo, lindo, lindo. O Padre Santino é muito cuidadoso. A Mariana batizou lá agora. O Padre Santino batizou meus meninos também lá. Muita gente casando lá. E o Padre Santino é maravilhoso. Se você vê o zelo com aquela paróquia ali, você é a mão do Padre Santino. Né? A gente percebe, né? E aí a gente fez o curso, se matriculou. Curso de noivos lá, quando é que começa? Março. Tá bom, em março a gente vai fazer o curso de noivos lá. Porque era finalzinho de fevereiro, né? Acidente de carro. Motociclista bêbado, se choca com o carro. Primeiro acidente. Foi mesmo. Foi. E a gente não ligava os fatos, né? Eu tenho um cachorro que é um Bull Terrier, né? Vocês conhecem aquela raça, né? Pedro conhece aí as raças. Pronto. É o TDAH canino, é naquela raça. O cachorro é louco. Se você pegar fogos de artifício, começar a soltar aqui, ó, o cachorro ele fica balançando o rabo com a língua pra fora, achando que é brincadeira. E tu cria um bicho desse num apartamento? Eu também não sou normal, né? Aí dá certinho. Aí o cachorro, uma vez a minha sogra, né, pegou os meninos e vou ficar com as crianças aqui no final de semana. Ainda nesse mês de fevereiro, é o Fred, né, em homenagem a Fred Mercury, o cantor. Não podia ter um nome melhor. Podia ser Fred Krug também, mas não, é o Fred Mercury mesmo. Aí o cachorro, né, ele... Esse dia foi bem típico. Por quê? Porque eu levanto, né, à noite, eu tenho um costume maldito de assaltar a geladeira à noite, beber água. Quando eu acordo, que eu olho, o Fred, que normalmente dorme assim, encostado na porta do meu quarto, o Fred não estava na porta do meu quarto, ele estava dentro do quarto dos meninos. E quando assim, ele me vê, cara, ele sai todo se tremendo. Todo se tremendo. Um cachorro que não tem medo de nada. É o Fred, o que está acontecendo, Fred? Vem cá. Ele vira a barriga de cabeça para cima. O cachorro é tão louco que nem de barriga para cima ele se vira, só para ter noção. Ele se mija. O que está acontecendo, Fred? Ele se urina. Aí eu caminho, acho, Fred, tá bem? Não. É porque foi? Não. Tá aqui se mijando no quarto dos meninos. Aí ela, vale, que coisa estranha. Aí ficamos assim de olho nele, né? Se precisava levar no veterinário, mas bem, o cachorro bem saudável. Limpei. Dia seguinte fui pegar os meninos, tudo bem, tranquilo. E depois a gente foi e ficou. Mas são as coisas assim que você não percebe quando acontece na hora, mas você quando vai juntando os sinais, aí você vai vendo que tem uma coisa errada. Porque quando foram algumas semanas depois, chegando em março, né? Curso de noivos, o Gael, que tem a paralisia cerebral, né? Começa a ter crise convulsiva. E crise convulsiva de um jeito que ele ficou uma semana internado. O nosso curso de noivo foi assim, final de semana. Gente, foi mal, só consegui ficar um turno, porque a empregada doméstica, né, a babá no caso, só podia ficar um turno, porque também tem os filhos dela. E a gente trocava postos com a avó e com o avô para eles irem para o hospital ficar com o Gael e eu voltava. É o revezamento aí. Né? Claro que o pessoal entendeu, porque o católico, ele casa é para manter família, né, para ficar fazendo protocolo. E nessa brincadeira aí a gente conseguiu fazer o curso de noivos e o casamento misto. Se eu não sou batizado. Tem gente que se escandaliza por como é que o bispo autoriza um negócio desse. Meu amigo, se o bispo não autoriza um casamento misto, eu não ia casar, o sacramento não entrava numa família. Aí eu vejo uns caras, às vezes, sabe assim, que é cheio de moralidade, que questiona o pessoal do clero, padre, bispo. Ah, mas tem padre que é herege. Meu amigo, tem, mas ele é sacerdote, tu não é, então fica calado. É a tal da soberba, né? Verdade. E aí a gente... Vamos casar, vamos.
Quando vai se aproximando a data do casamento, aí vem o período mais turbulento da minha vida e o mais triste. Assim, poderia ter sido o último. Por quê? Eu não posso falar o nome porque o YouTube pode cortar, né? Uma palavrinha mágica que diz de autoextermínio. Mas eu tive uma crise de pânico. Eu estava bem, passei o dia bem com a minha família. Passei o dia bem feliz. Saí para almoçar com meu irmão, passei o dia com meu sogro, minha sogra. Só que à noite eu sou tomado por uma crise de pânico tão forte, tão forte, tão forte. Porque o meu irmão é psiquiatra, né? Ele estava me explicando depois. Eu estou falando com a boca de um leigo, claro. Ele falando é mais técnico, mais preciso. Mas a crise de pânico ela se difere de ansiedade, porque a de ansiedade tu acha que tu tá tendo um AVC. A de pânico, tu só quer se livrar daquilo, nem que aquilo seja teu autoextermínio. E era isso que eu ia fazendo. Eu pauso agora, porque isso aí mexe com ferida, tá? Vontade, mas o pacto com Nossa Senhora é que eu ia falar tudo, então eu tenho que falar. Fique à vontade. E aí, a Camille chama meu irmão. O meu irmão, ele me interna em casa, me deixa 2 dias dopado. Dopado mesmo, assim, que eu acordava assim de manhã. Aí quando eu vi a Camille trazendo o café, você tá bem? Aí e você via que ela tava exausta, você via. Aí sei que 2 dias depois eu levanto do meu quarto, né? E aí quando eu abro assim a porta do quarto, a porta do meu quarto pela planta do apartamento, quando eu olho assim pro fundo, é a parede da sala, né? Passa por um corredor, aí ali tem e eu botava sempre assim uma palmeira, porque eu adoro planta, né? Uma das coisas que me levou para um apartamento. Quando eu olho assim pra palmeira que eu tinha na frente, cara, a palmeira... A areca bambu é uma palmeira que quando fica dentro de casa, ela fica verdinha, bem escura, assim, da cor assim do nome Athos aqui, ó. A folhinha dela era dessa corzinha. E saudável, exuberante, verde, linda. 2 dias depois, uma palmeira verde, saudável, ela era cinza. Curtindo aí. É como aquela coisa ali de... Aquela coisa ali. Foi mais devagar, gente, porque eu fico segurando o cisco para não cair do olho, viu? Então, calma aí, me perdoa. Secou a planta? Seca, murcha, arriada. A minha empregada doméstica, a Sabrina, quando chegava assim, né? Seu André, olha, eu não tirei a palmeira daí para o senhor não achar que eu estava mentindo e que era mentira. Eu deixei a palmeira desse jeito. Mas tu não tinha, então, histórico de crise de pânico? Nunca tive. Tinha tido? Nunca tive. De repente? De repente eu tive. Nesse período que eu comecei a buscar muito ocultismo, Golden Dawn, porque, primeiro, Aleister Crowley, ele era um mago, um bruxo, né? Dessas sociedades místicas. Então, você imagina que eu cheguei a ler a Telema de Aleister Crowley. Certo. Você imagina que eu cheguei a ler coisas piores que Aleister Crowley, como Anton LaVey, por exemplo, que é o escritor da Bíblia do Satanismo. A Bíblia do Satanismo, se você abrir para ler, que eu não recomendo que você faça, mas se você, vou abrir porque eu quero ver o que é. Ela não tem falando de, porque o diabo é isso. Não. Sabe o que ela fala? Você é um ser absoluto. Você é capaz de tudo. Você é maravilhoso. Você pode tudo. Você não deve pedir desculpa e se curvar. Ele só mexe com a tua soberba. A Bíblia do Satanismo só faz isso. Soberba. Quando você vê um tradicionalista xingando um bispo, achando que o bispo está errado e tudo, o tradicionalista ele está agindo como um membrozinho de Satanás. Nada mais que a soberba batendo aqui na cabecinha dele. Ó, eu sei mais que alguém que é do clero, que é ordenado, que tem uma sucessão apostólica. Mas Ário também era, meu amigo. Aí a gente vai discutir sobre quem é pecado, quem é pecador. É outra discussão. Mas quando você pega e questiona, o satanismo é isso, é soberba. É você achar que você é mais merecedor, que você é superior ao outro, que você tem um conhecimento além daquilo que permite ver. Então você começa a entender que o quê? Que o diabo estava vendo, que o casamento estava se aproximando, o prejuízo financeiro do carro não deu certo. Ainda bem que carro no seguro, mas ainda assim tem a franquia que é uma facada, né? A doença do meu filho também não foi suficiente. Então agora eu vou atentar contra a tua vida. E aí 2 dias depois eu olho e nessa a Camille começa a entender, né? É o papel do amor da esposa também.
E foi nessa que ela me apresentou ao pessoal do Opus Dei. Porque ela... Olha, André... Mas ela já vinha frequentando? Não, ela não frequentava. Ela procurou para me indicar. Sei. Porque ela dizia, olha, tem um pessoal em Fortaleza que eles realmente levam a sério essa questão de estudo e tudo. Acho que você pode gostar. Aí foi que eu apareci lá no Centro Alvorada uma vez. Sentei lá no finalzinho. Era até o Padre Barreto que deu esse recolhimento, né? Aí eu escutei, gostei pra caramba. Gente, é muito bom isso aqui. Vou no seguinte, só uma vez por mês é muito pouco, mas tudo bem, vou no mês seguinte também, de novo. Aí e veio o casamento da gente. Cara, eu indo casar, né? Olha, eu indo casar com a Camille, o meu sapato era novo, eu tinha usado 2 vezes um sapato. Tu acredita que o sapato rasgou, abriu um jacaré? Acredito. Eu indo casar, para o casamento, para a igreja, no caminho. dentro do carro, quando liguei, abriu o jacaré. O sapato não tinha 3 meses, eu tinha usado 2 vezes o sapato. Só que a Glória ali pertinho do Via Sul, né? Encostei no Via Sul, eu passei de chinelo e smoke, né? O pessoal olhando pra mim, meu amigo, eu quero saber de nada. Ainda bem que eu não julgo ninguém pela roupa, né? Aí eu chego, quando eu sento lá na sapataria, ei, moço, me dá um sapato aí. O cara assim, não, qual? Cara, me dá um sapato, marrom, preto, que tu tiver 42 aí, é pra casar, me dá só um. Aí me deu, eu já saí calçado, larguei o chinelo mesmo lá pelo shopping mesmo e fui embora pra igreja, né? Estacionamento da Glória, como é que é pra entrar? Tranquilo, né? Tranquilíssimo. Casamos. Diácono Gil celebrou nosso casamento. E quando uma casa entra o matrimônio, tudo muda. Quando uma casa entra o matrimônio, o sacramento, né? Eu ia dizer sacramento. Quando uma casa entra um sacramento, tudo muda. É o sinal visível da graça de Deus, definição do catecismo. Mas até então para ti também era indiferente, né? Para mim era indiferente. É o tal do mistério, né? O sacramento ele é para a esposa, mas ele abençoa, ele santifica uma casa. Sim. Tanto que quando o Papa Francisco ele diz isso, que muita gente criticava o Papa Francisco porque o Papa Francisco deixava claro: a Eucaristia não é um prêmio. Eu sou santo, eu mereço a Eucaristia. Não. A Eucaristia, às vezes, o sacramento é um canal que santifica todo o meio. Não estamos falando aqui que a Camille era divorciada e ia viver em pecado numa segunda união. Ninguém está falando disso. Estamos falando que o sacramento ia entrar numa família que não tinha nada. E foi o matrimônio junto com a Eucaristia que aí o Noah começa, né? Papai, quero me batizar. Mamãe, quero me batizar. Ele pedindo. Ele pediu. Tu já pensou, vamos voltar no tempo aqui em 2014? 15? Não, 2016. Foi quando eles nasceram, né? Sim. Janeiro de 2016. Se o padre batiza o Noah lá, ele ia pedir para se batizar aqui com 6 para 7 anos? Ele batizou na raspa do tacho, senão não podia mais. Ia ter que fazer a catequese mais um ano para batizar, né? Uhum. Você está entendendo? Sim. Como Deus escreve e a gente, eu critico o padre lá porque não quis batizar. Não, se ele não tivesse escutado o Espírito Santo, o Noah não ia pedir para se batizar. Porque o Noah pedir para se batizar não foi só o Noah. Foi uma gangue logo toda, né? O Gael e a Amanda junto. O pacote todo, né? E aí é mais um tijolinho assim, porque o filho também leva os pais para a fé. As perguntas maliciosas das crianças deixam em xeque, que foi o que começou a acontecer comigo. Começou a virar a chave aí? Ou ainda não? Ainda não. É mesmo? Ainda não. Acaba tudo na queda. E logo depois, assim, que nesse intervalo que a Amanda, que a gente casa, Camille começa a ter o sacramento do matrimônio, começa a poder comungar. Certo. E o André começa a ver o Noah pedindo para se batizar, aí eu tenho a primeira experiência com Nossa Senhora. A primeira experiência de Nossa Senhora, para mim, em sonho, ela... A imagem Nossa Senhora de Conceição, a Nossa Senhora de Assunção, né? Aquele mantinho azul, e Nossa Senhora da Glória. A imagem barroca de Nossa Senhora da Glória, depois eu vi também que é o mesmo mantinho azul. Eu estava sentado num gramado, junto com um monte de crianças. E aí, quando as crianças saem correndo, ela vem descendo do céu. Quando as crianças saem correndo para abraçar, eu fico indiferente olhando para ela. Aí ela, não se preocupe, você ainda vai ser um dos meus filhos. Cara, tu tem noção do que é? Tu é ateu, agnóstico, e de repente tu escuta aquela mulher descendo dizendo, tu ainda vai ser um dos meus filhos.
Aí, quando eu acordo, né? Aí Camille, eu sonhei com... Acho que eu sonhei com Maria. Aí ela, como assim? Aí eu contei o sonho, né? Aí ela... E se tu sonhou com Nossa Senhora, então ela tem uma coisa muito boa pra ti. Não, deve estar ficando doido. Primeira coisa que eu tive. Devo ter esquizofrenia, sei lá, alguma coisa. Deve estar alucinado. Não bebia mais. Sem beber. Não bebo mais, sou abstêmio total, né? Bebo não tava. Drogado não tava. Então pode ser uma ilusão aí, não sei. Então só pra tu ver como eu sou um filho ruim e teimoso, né? Mas aí mexeu contigo isso aí. Claro que mexeu. Esse sonho, né? Claro que mexeu. Ficou martelando ali? Eu vi coisa. Eu vi coisa da minha imaginação. Porque assim, no meio espírita você também acredita que Maria veio das Pleiades, que foi uma senhora maravilhosa, a mãe do governador da Terra, o espírito evolui disso. Então tinha todo esse relativismo na minha cabeça, entendeu? Não era só na cabeça, era na alma mesmo, no coração. Tá. Então tu levava por aí, né? É pelo relativismo. Certo. Aí um dia o Noah chega e pergunta, né? Papai, no que é que você acredita? Ah, filho, eu acredito que a gente é um espírito que está vagando pela Terra. Mas papai, aí começa. Mas papai, cara, o negócio é tão simples que uma criança não consegue entender. Uma criança não consegue entender porque a criança é um livro aberto. O que você escrever, a criança aceita. Sim. E aí eu fiquei ainda com esse relativismo. Certo. Mas aí e assim, aí volta os sinais continuando. Os sinais, eles se arrefeceram de um jeito. Porque o sacramento estava entrando na minha casa. Botamos uma cruz de São Bento na entrada da minha casa. A gente sabia também que os gnósticos também, eles botam São Bento também, né? E diz que o São Bento ajuda a espantar os espíritos. É porque eles ficam tentando puxar, tudo, né? É, exatamente. Aí um dia, a gente vai pra casa de praia dos meus sogros, né? Ali em Beberibe, Uruaú, né? Quando a gente volta, a Camille queria ir à missa. Aí, né, a Camille... Ah, não quero ir, não sei o quê. Pois então tá bom, André, você não vai, eu vou com as crianças. Aí eu deixei a Camille, as crianças foram pra missa, né? Foram com o carro. E eu fiquei em casa. Aí o cachorro me pede pra descer. Bora, criatura, descer, bota a coleira e... Cara, o cachorro foi me puxando. O cachorro me levou pra Igreja da Glória, tu acredita? Quando eu menos vi, o cachorro estava entrando na porta da Igreja da Glória. Assim, não dentro da nave da igreja, ali naquele estacionamento, aquela escada, né? Eu assisti a missa toda do lado de fora, embaixo da escada. Nas turmas de catequese eu também digo, gente, não julguem o irmão que chega à igreja. Ah, tem cara de mendigo. Ah, tá com um vestidinho muito curto, devia ser do job, né? Ah, ele tá com um cachorro. Às vezes, Deus te chamou do jeito que você tá. Então, às vezes, você foi abduzido pela igreja. E Deus está te chamando aqui, ó, vem cá, eu tenho um negócio para você, eu tenho um negócio aqui para você. E aí Deus tinha algo para mim ali. Ali eu comecei a perceber que eu estava sentindo falta de algo. É aquele vazio do tamanho do coração, o vazio gigante do tamanho de Deus que tem no meu coração. Talvez eu sempre fui atrás. E eu comecei a encontrar ali Deus. E mesmo assim, eu ainda filho teimoso, ainda não fui absoluto. Mas eu entendi que Deus estava me chamando para lá. Então eu comecei a frequentar as missas dominicais do Padre Elano. Tá. Do Padre Elano. Todo domingo eu comecei a ir. Brigar lá por cadeira, porque era briga de foice lá por cadeira, né? Quando vai. Tinha gente que assistia a missa das 5 para ficar direto à missa das 7, que era para ficar com a cadeira do Padre Elano. Tem dessa aí. Então o cara assistia 2 missas juntos. Aí a família toda. E a família toda. E aí nessa brincadeira, eu ainda relativizando tudo, ainda não tinha me convertido. Tá. Até que um dia, eu lendo outro livro gnóstico sobre uma passagem dos judeus, né? Se os judeus, eles eram escravos no Egito, como é que eles tinham ouro para fazer um bezerro? É um sofisma desgraçado, né? Porque, assim... Sofismo é aquele argumento pseudo-intelectual que é usado só para te confundir, né? Sim. Olha, tá vendo? Isso aqui é razão. Como é que eles têm? Cara, a Netflix fez agora um documentário que explica. E nem judeu e nem cristão é somente, né? Porque os muçulmanos também acreditam na passagem de Moisés, né? Certo. Então ele também ainda puxa, pelo ponto de vista muçulmano, também explicando como é que se deu. Os egípcios viram aqueles milagres acontecendo e, opa, também vou com esse pessoal aqui, aí é que tá Deus. Certo.
Mas só para ver. Ah, não, esse argumento aqui é justo, é válido. Como é que pode ter sido? Uhum. Nessa noite, Nossa Senhora aparece para mim de novo. Pela Em imagem. sonho. Imagem. Tô mandando a imagem aí, se der para colocar enquanto Tá. estou falando, aí coloca. Qual é a imagem? Qual é Qual a Nossa Senhora? É a Nossa Senhora do André. Do André. Do André, porque ela apareceu só para mim, personalizada a imagem, porque era toda branca, Certo. com uma Nossa Senhora de Fátima, mas ela tinha uma margenzinha bordô aqui, uma fita bordô aqui no manto. Uhum. E aí, dessa vez, ela não era mais aquela mãe que dizia, ô, meu filhinho. Não, agora é aquela mãe que desce a chibata no caboclo. Foi mesmo. Aquela que puxa assim. Nossa, Nossa, mesmo. puxou. E aí? Ela mostrou um negócio bem feio na frente. Na foto aí dá pra ver. Certo. E essa parte preta aí embaixo, eu estiver vendo, né? É um fosso. Essa parte aí bem feita assim, porque não tem aquele filme 300 de Esparta, aquela cena que o Rei Leônidas ele empurra o mensageiro persa. Naquela cena ali era um fosso mais ou menos como aquele mesmo, que o mensageiro persa cai. E dessa vez ela bota assim a mão na minha frente e diz assim, ó, se você continuar acreditando nessas coisas, é pra cá que você vem. Aí eu... Isso gera mais ou menos por meio de agosto, setembro, por aí. De? 2023. 23, já. Certo. É porque foi... Casei em abril, né? Certo. E aí o Padre Elano, ele tinha um negócio lá na paróquia. Ele tem de novo, tá? Mas é porque ele suspendeu um tempinho. Que era a Escola da Fé. Sim. Que ele tocava nos pontos mais sensíveis, né? Uhum. E numa dessas eu fui... Aí, no caminho assim, porque o Padre Elano ele parece um negócio, né? Quando acaba a formação, quando acaba a missa, e agora ele vai receber as pessoas, né? Aí é fila que o coitado às vezes sai da igreja 2 horas da manhã. É 2 horas da manhã, sério, viu? Tô falando sério mesmo. Coitado tem essas... E aí, numa dessas, eu cheguei, padre, ele o que foi? Me batiza. Nisso eu já tinha ido também nos recolhimentos do Opus Dei, tá vendo os recolhimentos do Opus Dei, né? Cheguei com a mesma coisa pro Padre Milton também, né? Todo dia eu me encontrando, Padre Milton, me batiza. Ele, não posso não, cara, tem que ser pela paróquia, isso aí. Fala com o teu pároco, por favor. Padre Milton aí também, ó. É outro amor de pessoa que eu digo também vai pro céu direto, viu? Não vai ter uma nuvem que segure ele não, porque para ter paciência comigo. E nisso eu já tava, Padre Milton, conversando com o Padre Milton todo o tempo, telefone, marcando o meu acompanhamento, minha direção espiritual com ele. Então, o Padre Milton me conhece desde que eu era um gnóstico. Ele acompanhou tudo até eu me tornar um filho de Maria, né? Sim. E aí o padre, não, mas não é assim não. Não, padre, mas com São Felipe não foi assim. Ele chegou, mano, o cara lá não pegou e mandou jogar água, tá aí? Tá aqui água. Tá com uma garrafa pet, assim, não, tá aqui água, batiza. Não é assim não. Fale com a Zita, minha secretária. Ela vai lhe encaixar na próxima turma de catequese de adultos. Eu, tá bom. Aí eu fui falar com a dona Zita falou, pediu pra falar com a secretária. Só que o meu católico é um negócio incrível, né? Tu quer se converter, até secretária parece que joga contra, né? De repente a lista tá cheia, não tem mais vaga. Tu, pra ser católico, tu tem que ser mesmo. Porque até pra tu casar é difícil, pra tu se batizar é difícil. E aí Deu certo, encaixar. Aí eu liguei meu modo brigão barraqueiro, né? Olha só, o Padre Elano disse que ia me encaixar, eu não quero nem saber. Eu reponho todas as aulas. Eu quero que você me matricule nessa turma agora e vai. Conseguiu. Eu tinha perdido 2 formações, que aí os meus catequistas maravilhosos assim, no coração, o Pedro, a dona Rosângela, pegaram e me explicaram. Dona Rosângela, cara, eu tenho amor por ela que ela nem sabe. Se ela assistir aí, ela fica sabendo. O Pedro também. Mas o Pedro não posso falar não, porque o Pedro ainda é meu chefe, né? Então não posso ficar puxando saco se não renova meu contrato. E aí aquele encontro com Deus, né, cara? E aquele encontro com Deus. E aí você descobre que a história da salvação, você se vê como filho pródigo. Eu me batizei no dia 25 de novembro de 2023. No dia 20 de novembro eu estava sendo punido. Nunca tinha sido punido antes. No dia 20 de novembro eu estava sendo punido. Porque eu fui acompanhar o meu filho numa terapia. Tem noção do que é isso? Tem noção do que é isso? Não.
Eu fui levar o meu filho numa terapia. Sim. O meu comandante simplesmente me puniu. E dentro da justificativa dele, ele disse: é obrigação da mãe acompanhar o filho. Eventualmente, esse papel cabe ao pai. Eu fui punido. Depois eu entendi, sabe, que véspera de sacramento acontece tudo. As provações, né? André, você tem raiva? Não. Entreguei para Deus, eu entendo que... Eu entendo o que aconteceu. André, aí o que você acha, o que você considera que foi determinante para dobrar o teu coração, para você se render à ação de Deus? Foi a aparição de Nossa Senhora? Foi a catequese? Foi a doutrina? O que é que pegou mais? Cara, foi Nossa Senhora, né? A bala de prata, né? O negócio tá feio, Deus manda quem? Mandar minha mãe. Quando Nossa Senhora aparece para mim... Nessa mesma época eu estava lendo o Livro dos Espíritos. Acho que é o artigo... Não sei qual é agora. Que ele pergunta assim, ó, Allan Kardec pergunta ao espírito evoluidíssimo, né? Todos os mundos ou planetas do sistema solar são habitados? Aí o espírito evoluidíssimo diz, né? Sim, todos eles são. Júpiter é o que contém seres mais evoluídos. Não é isso? Ele diz? Peraí, cara. Encarnados, ele diz. Júpiter é o que contém seres encarnados mais evoluídos. Cara, só que assim, a gente está falando de um movimento do século XIX. Entre o século XIX e o XXI, tu tem 200 anos. Assim, arredondando para mais. Conta de padaria, 200 anos. E o Espiritismo diz que a ciência vai provar no futuro que essa mensagem que eu trago é verdadeira. 200 anos depois, Júpiter não tem vida. Que espírito evoluído é esse que mentiu? Ah, não, veja bem, mas é porque ele está falando do perispírito, não sei o que. Não. Ele usou o francês, que é bem próximo do português. Não estamos falando de uma tradução grega que tem várias vertentes. A gente está falando de uma tradução do francês para o português. Quase literal. Quase literal. Se você pegar um texto em francês... se você me der um texto em francês, não sei falar francês, não. Mas se tu me der um texto em francês, eu sei ler mais ou menos o que tem ali. É muito próximo. É o tronco semântico. Exato. Né? E encarnar é carne. Não tem carne em Júpiter. Então o espírito mentiu? O que mais esse espírito andou mentindo aí? E nessa brincadeira eu inventei de pegar Santo Agostinho. Um tal de Tomás. Aí você começou a... O tal do Tomás... Aí, né? O tal do Tomás, cara, quando ele pega e explica, quando ele traz o conceito de Aristóteles, começa a explicar a metafísica, começa a trazer o conceito de como a mente humana, a psique, se volta para Deus através... Até então tu nunca tinha lido nada de Tomás de Aquino. O Tomás não, tanto que eu brinco que se eu for um dia pro céu, quando eu for pro céu, né? Quando eu for, pode ser que eu faça uma escala antes, mas pretendo ir direto. Vai ser o santo que eu vou bater ali na porta. Ei, vem cá, doutor, vamos bater um papo aqui. Não tenho o teu naipe, não, mas eu quero aprender um pouquinho. Porque a Suma Teológica eu li em menos de um ano. A Suma Teológica eu li em menos de um ano. Toda. Caraca. 4.000 páginas, assim, em menos de um ano. Cheguei a ler. Claro que um monte de coisa eu esqueci, né? Porque é um livro que você não fica lendo, vamos no banheiro. Obviamente. Mas eu sei onde está. E sei procurar, qualquer coisa. Tanto que eu gosto do PDF, porque eu aperto Ctrl F e vou lá direto, né? Tá dizendo isso aqui. Sim. E aí a Camille te acompanhou também nessas catequeses e como é que foi? Sim, a Camille ia comigo em alguns encontros também. E aí é que é bacana, cara, porque a conversão, diferente do meio evangélico, né, protestante, eles não têm o sacramento, né? Para eles tudo é símbolo. Ele para na camada do símbolo, que é o elemento, né, que liga a matéria à metafísica. Eles não têm o sacramento. Então, como eles não têm a Eucaristia, então o pastor tem que dizer assim na frente. Como eu fui quando eu estava na presbiteriana, por exemplo, de Cuiabá, me levantei chorando, eu fui lá. Você aceita Jesus? Aceito. Só que a conversão, cara, não é a fada madrinha da Cinderela, né? Plim, estou convertido. A fada madrinha da Cinderela, quando bate na cabeça, meia-noite a Cinderela deixa de ser a Cinderela e volta a ser a gata borralheira. Eu descobri depois que conversão é uma escada. Sim. Degrau a degrau.
degrau a degrau. E nessa a gente vai subindo. E subindo, e subindo. E desconfiando do degrau. Será que é isso mesmo? Santa Terezinha sabida, né? Pegou o elevador e queria ir direto. Eu tinha que ter uma escada, né? Mas tá bom. E aí foi me convertendo. Recebi o batismo em novembro de 2023. Crisma. Turma seguinte, não fazia unificado ainda. Tá. Mas foi bom porque é uma coisa muito simbólica para mim. Sim. Eu recebi a crisma no dia 6 de abril de 2024, exatamente um ano depois de eu ter me casado, o primeiro sacramento que entrou na minha casa. E assim, olha que lindo. E de repente a confirmação, porque assim, a confirmação, a crisma, quando ela vem, cara, você sente o Espírito Santo descendo assim com força, né? Você sente com força, você sente que é diferente. Quando termina assim a crisma, a celebração, aí o Pedro, né, meu catequista, meu chefe, André, tu tem que ajudar a gente aqui, catequista. Eu, como assim, cara? Acabei de receber aqui, tô cru. Tu tem que ser com a gente. Eu, tá bom. Doido não é quem pede, é quem dá, né? E aí a condição que Nossa Senhora me deu foi: você vai, mas você vai falar tudo o que aconteceu com você, porque a sua mensagem não é para você. Sim. E nessa brincadeira aí eu tô resumindo, né? Como é que eu me tornei um filho de Maria. Aí quando a gente vai fazer a consagração também, Nossa Senhora, mais batalha espiritual também. Agora uma coisinha, voltando aqui. Quando você foi receber o sacramento do matrimônio junto com a Camille, você comungou? Não. Ela comungou. É o casamento misto, foi o misto, né? Eu não. Foi o misto, tá certo. Eu comunguei no dia 20 Então a tua primeira comunhão quando foi? 25 de novembro de 2023. O batismo foi pela manhã e a comunhão... Cara, eu chorei quando eu recebi a primeira comunhão. Porque eu encarava a comunhão, assim... Quando eu entendi o que era a Eucaristia, que aquilo é realmente Cristo... Quando o Padre Luiz, né, que é o nosso vigário, né, entregou a comunhão, cara, eu só queria saber de chorar. Para quem nasceu católico, para quem viveu isso desde a infância, não tem dimensão do que é você de repente pegar e descobrir o que é aquilo. Não tem dimensão. Por isso que eu digo, eu sou o filho pródigo. Eu sou aquele cara que comi lavagem de porco. E quando eu chego e volto para casa, eu vejo assim meu pai com os braços abertos, indo com a mãe do lado, né? Vem cá, meu filho. Todos somos. Me abraça. E os meninos hoje, como é que estão? Vendo... Não, estão fazendo agora a primeira comunhão deles, né? Agora em novembro. A primeira Eucaristia deles. E a gente vai levando. A gente ama os catequistas das crianças. Ó, tia Gardenho, tio Mauro, tia Rose, os catequistas dos meninos, tia Olívia. Eu digo que catequista de criança vai direto pro céu, né? Que às vezes não tem paciência nem com o meu, imagina com o dos outros, né? Com 30 dos outros. E para levar Deus ainda. Então, assim... Eu acho que eles vão pro céu direto também. Eu rezo por eles também, pode ter certeza. E aí eu me tornei catequista, né? E na minha turma de catequese, claro, o que eu tento levar, mal e porcamente, né? Porque a gente é ser humano, a gente não consegue levar a mensagem para todos. É isso que, cara, nada que te separe da Eucaristia vale a pena. Nada. E ali é um momento de catequese de adulto. O cara quer ser catequista adulto, tu tem que entender que tu não pode ser soberbo. Ah, não, isso é errado. Não. Ali é um lugar que as pessoas às vezes vão chegando, como eu cheguei, que a vida às vezes está toda destruída. É um matrimônio que não deu certo e chega com um divórcio. Às vezes o esposo tem um primeiro casamento, está tentando a nulidade. Às vezes o filho já saiu de casa. Às vezes a mãe é de uma seita e está tentando... Cara, todo mundo que chega numa catequese de adultos chega com a vida desordenada. O catequista, ele não vai ensinar nada. O catequista é um mero apresentador. Eu até brinco, ó, que eu tô só apresentando slide para vocês, viu? Aqui, ó. É catecismo. Porque o catecismo, ele encanta. Lê o prólogo do catecismo. Por si só, você não precisa fazer mais nada. Leia o prólogo do catecismo. Disso, você chora se você lê com o coração aberto. Além o prólogo é lindo. A primeira parte do catecismo é linda demais. É toda linda. Você se encanta com cada parte que tem ali. E a gente, como é catequista, acaba tendo que ser obrigado a ler, né? Porque senão, como é que ele vai apresentar uma coisa? Então, assim, sabe, é o que eu tento passar para eles. Olha, quando eu falo as histórias, eu não estou julgando você, pelo contrário, eu estou puxando minha orelha, estou dizendo que eu era assim, estava assim, estou dizendo, o jeito de você ordenar a sua vida é aqui. É aqui.
Então, cara, não tenta se achar maior que a igreja, não tenta se julgar maior que o magistério. A gente não sabe de nada, cara. Tem tanta coisa aí por trás que a gente, igual cebola, né, as camadas, que a gente não sabe, não enxerga da vida dos outros. Com certeza errei demais e vou continuar errando com meus catequizandos, né? Com certeza. Às vezes a gente magoa os outros com uma piada sem graça, a gente magoa os outros sem querer, com jeito. Se eu magoei alguém, me desculpa. Mas o que tenta trazer é isso, cara, que Deus é maior que qualquer coisa que a gente ache, que a gente julga, que a gente... E assim, tu quer encontrar Deus, tu vai encontrar através da razão. Tu quer encontrar através da emoção, tu vai encontrar também. Tu quer encontrar Deus através de qualquer milagre, tu vai encontrar Deus. Só esteja com o coração aberto e você vai encontrar Ele. Demorou, mas valeu a pena, né? 38 anos. 38. 38 anos, eu era pagão aos 38 anos. E hoje estou aqui, filho de Maria. A Camila que brinca hoje em dia, que eu sou mais rato de missa que ela. Eu, Camila, eu passei 38 anos sem isso aqui. Tem que tirar tem que tirar o atraso. Aí, né? Aí eu tô lá batendo ponto todo dia de manhã na Igreja da Glória. Muito bom, André. Muito bom mesmo. Obrigado por compartilhar com a gente, viu? Com todo mundo. Deixa eu falar um negócio aqui rápido. A história do teu livro, né, cara? Não, aí é. Deixa eu falar aqui um negócio. Porque tá ficando grande demais, eu sei, me desculpe. Mas aí a gente montou um grupo de catequese continuada, tá? Se chama Cito Vias Domini, né? Que é em homenagem a Santa Hildegarda. O pessoal termina hoje em dia a crisma, aí chega uma turma, né? E a gente quer também. Aí o Raul também, que é outro catequista também, né? Que é doido também, igual o André. Eu só sou cercar gente doida, mano. Aí o Raul chegou também, o mesmo pessoal chegou com ele, com a mesma demanda, a gente montou uma turma agora, e a gente está com esse grupo de catequese continuado, tá? Estou convidando vocês já também para dar formação lá também. Vamos encaixar a data. Peraí. Foca neles aqui. Foca neles. Vocês vão, né? Vamos. Aí, tá vendo, né? Compromisso assumido. Aí, viu, Raul? Viu, Calares? Consegui aqui os dois cobaias aqui para ir com a gente. A responsabilidade é toda sua. Ele tá convidando aí. Assinei o cheque em branco, né? Eles também têm histórias maravilhosas. Quando você vai numa turma de catequese de adultos, cara, é incrível como os meninos chegam pra gente. Tô dizendo meninos, né, também às vezes mais velho que eu, né? Sim, 60 anos, tem gente lá com 60 anos. É do 8 a 80, né, brincando. As histórias incríveis também de batalhas espirituais. Imagino. Tem gente que na véspera da catequese, indo pra catequese, bate o carro. Tem gente que indo pra catequese, o marido ameaça se separar. Tem gente que indo pra catequese, como aconteceu com a minha prima depois, né? Inventei, aí agora foi uma prima minha, recebeu agora o sacramento. O filho dela entrou na UTI. No dia do batismo, primeira Eucaristia, crisma dela. A igreja ortodoxa é assim, né? Você recebe a confirmação. Se eu já estou me batizando velho, já significa que eu estou me convertendo e já estou entendendo. Quero confirmar tudo. Então, por que não ser no mesmo dia? Ela, no dia do batismo dela, a vigília pascal, o filho dela entrou na UTI. Terminou a celebração, o filho dela estava bem. Aí a gente até brincou. Não, a gente conseguiu marcar a data do teu batismo agora aqui para essa semana. Agora eu vou, nem que coisa ruim não vai dominar minha vida, não. A Tati, minha prima, recebeu os 3 sacramentos dela de uma só vez. Ela vai ver também o vídeo aqui, eu tô falando dela. Doutora Tati. E o livro? Fala do o livro. O livro levou 10 anos para ser escrito. Porque ele começou de um jeito e terminou de outro. Toda história, ela é sobre os personagens e como eles mudam de vida. Toda história... Se o personagem não muda de vida, ela é uma anedota. Ela não é uma história. Então, por exemplo, quando eu escrevo sobre Claire, que é a freira, né? Tem uma licença poética. Óbvio que uma freira, 2 freiras não iriam para um mosteiro fazer uma investigação. Então, me dá licença, que eu tenho também a licença poética. Tá bom? Mas quando 2 freiras eu coloco uma personagem lá, uma das protagonistas, Helena, eu baseio em Santa Teresa d'Ávila, né? Que Santa Teresa d'Ávila era aquela que botava o dedo na cara do Papa e dizia: você está errado. E saia distribuindo esporro em todo mundo porque ela tinha autoridade para isso. De um jeito amável. Aí Helena, do meu livro, é isso. A história se baseia em um padre que tem uma vida desordenada, numa igreja corrupta, como era a igreja antes antes do papado de Avignon, né? E o padre Lourenço, ele tem um amante, uma concubina. E a história é sobre como Lourenço e como Claire, que é a freira, que é uma noviça da Helena, né? Eles encontram a conversão por meio de Helena. E eu baseei basicamente também num recolhimento do Padre Milton também, né? Que era em João 4 e João 5, como eles mostram que Jesus, quando passa na vida da gente, ele
tem maneiras diferentes. Uma como o homem do poço, né, lá do tanque de Siloé, e a mulher da água, né, lá do poço. Sim, poço de Então eu Jacó. baseei meus personagens também no modo de conversão deles em João 4 e João 5. E há outros personagens em outras pessoas que a gente conhece na vida. Por exemplo, Cecília, que é a concubina do padre, eu baseei em pessoas que eu conheci durante a vida, que o marido era casado com a esposa e queria viver entre dois mundos. Sim, Então perdeu um casamento porque não sabia dizer não ao pecado. entendi. Então, sem querer querendo, eu acabei escrevendo a minha história de conversão. Sim. Qual o No título? livro O Mosteiro de São Simão. Monteiro, certo. São Simão não é porque é o santo. Então você vai ver um X assim na capa, né? Porque Simão ali é Simão o mago, que está em Atos dos Apóstolos. Sim, Não é um santo, é porque o cara que estava instituindo, na verdade, estava fazendo um mosteiro ali que ele estava buscando o ocultismo, e estava fazendo o ocultismo acontecer. E... É porque se eu falar muito, eu falo história, né? Mas... só uma Mas- sinopse, né? é, só Só sinopse. ler lá É. que tá tudo lá. Dá um Mas gosto lá. o Simão, no caso, é Simão o Mago, não era o santo Simão. Por isso que eu botei Entendi. fiz questão de botar um X assim, ó, na capa. Show. E de certa forma eu estou tentando mostrar ali que o mal, quando ele age disfarçado. Aham. Claro, tem a licença poética de um romance, porque todo romance também é sobre o que eu quero dizer e não sobre a história em si, né? E aí lá no teu Instagram, quem quiser já pode reservar? Como é? Já pode fazer o Não, pedido? tá, por enquanto, quem tem um Amazon Kindle gratuito, é só baixar lá e ler no Kindle. Tá lá. Dá para comprar também. O físico estou lançando ainda, porque depende um pouquinho mais do Sim, direito, tem impressão, tem não sei o quê, chegar a tiragem. É. É um pouco mais demorado. Mas, ó, André, tu tá lucrando muito, cara. Eu não tô lucrando R$5 por livro, não, viu? Eu não vou ficar rico com isso, não. E o dinheiro eu até tenho um propósito. Não vou falar qual é, Sim. porque não quero falar para ninguém, não. Mas o dinheiro, o que vier de lucro tem um propósito já também para esse recurso, tá bom? André, obrigado, cara. Deus abençoe você, sua família, a Camila, os meninos, viu? E depois a gente quer conhecer pessoalmente essa família guerreira aí hoje. Sim. Família completamente de Deus, né? Completamente. Coisa boa, viu? Parabéns. Eu que agradeço, tá bom, gente? Valeu. Gente, segue aí o André, tá? André Costa, underline, 1985, é isso? Ponto, né? Ponto. Ponto, Só um 1985. detalhe. Só um caractere aí. Foi melhor que o Matheus. Obrigado por sua audiência mais uma vez nesse episódio, Pedro. E faz o que mais aí? Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Valeu, Valeu. gente. Até o próximo.